Boa noite a todos, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live, tá? Eu me chamo Rodrigo Cunha, apresentador do canal Território Oculto, onde eu falo sobre mistérios, ufologia, astronomia, estudos climáticos, sobrenatural, levando a informação para todos. Aproveitando, clique aqui no botãozinho inscreva-se para receber todas as informações e não ficar de fora dos próximos conteúdos. Estarei entrevistando hoje Clóvis, vamos ver se eu acerto o nome dele, o sobrenome, Barricate, eu acho que é isso. Vamos lá. YouTuber, dono do canal Fórmula Tube, onde estaremos falando sobre seu avistamento de OVNI em Itapira, São Paulo, e também suas vivências na área da ufologia. E conversaremos sobre canais de YouTube, o seu gerenciamento, daremos dicas preciosas para vocês. Imperdível, gente. Além de ver sobre ufologia, a maioria das pessoas aqui tem canal e é criador de conteúdo também. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar meu grande amigo Clóvis. Boa noite, Clóvis. Boa noite. Bom, tudo jóia, Rodrigo? Tudo tranquilo? Demorou, mas chegamos aqui, né? Graças a Deus. Gente, pode falar agora. Eu quero agradecer de você pelo convite e quero dar boa noite a todos. Boa noite a todos aqui da família Tube que chegaram aqui. Uhum. É um grupo que eu tenho, o pessoal tem que falar uma boa noite para o pessoal aí que está chegando no canal do Rodrigo aqui. Inscreva-se no canal do Rodrigo aí. Quem gosta desse assunto, aqui é o lugar certo. Opa! E hoje, Clóvis, tem uma novidade aí. Tem uma novidade. Hoje tem Superchat, tem o Super Stick, né, também. Puxa, isso é bom Foi demais. tudo liberado. Foi liberado para mim. Então, gente, hoje fica aí mais fácil aí para vocês ajudarem o canal, tá? E também continua tendo o clube lá do pessoal que ajuda o canal, com Pix. E eu vou estar liberando essa semana ainda, ou na outra, de repente, na segunda-feira, o clube de membros. Só que eu estou dando uma revisada no que é escrito lá, né? Que a gente tem que ler tudinho direitinho para não fazer besteira, né? Mas o clube de membros vai estar liberado. Clóvis, vou dar boa noite pro pessoal todo aí, mas antes que eu me esqueça, deixa eu passar, que toda vez eu me esqueço. A última vez teve um aí que eu fui lembrar quando acabou a live. Aí eu consegui botar. Deixa eu botar os parceiros do canal Território Oculto. Pronto, rapidinho, senão o pessoal puxa minha orelha, tá? Clóvis, já tem bastante gente vendo a gente, tá? Eu vou dar a boa noite. Começando por mim aqui, ó. Comecei, fui o primeiro, ó. Pixel, dicas e tutoriais. Gente, esse é o meu outro canal, tá? Se inscreva lá que tá meio paradinho, tem 2 vídeos só que eu botei, mas falta tempo para mim. Vou chegar lá, essa semana vou fazer tirar um dia só para fazer tudo de vídeo. Depois eu vou. Ih, caiu. Tá sendo parceiro de nicho também. Calma aí. Ao vivo é assim mesmo. Caiu o fone. Caiu Podem o fone. ficar tranquilos assim que mesmo. não é nenhum alienígena que puxou o fone, não. Não é nenhuma abdução, não, tá, gente? Pode deixar. Aí eu vou botar essa semana vários vídeos aí. Já tem alguns gravados aí. Só falta edição mesmo, tá? Quem chegou aqui também foi
Garagem Sociedade Automotivo, Leandro. Ô, Leandro. Você chegou aí também, ó. Fórmula Tube. Gente, esse é eu o também. canal do Clóvis, tá? Narimã, boa noite, minha moderadora. Boa noite para ela também. Maria do Carmo, boa noite Maria do também, minha Carmo. moderadora. Deixa eu ver mais quem aqui. Dona Vilma chegou, a caçadora de OVNIs. Ô, Dona Vilma. Também se inscreva no canal da Dona Vilma. Pessoa maravilhosa, viu? Adorei conhecer ela. Conheci aqui no seu canal. Deixa eu ver aqui mais quem. Segerli, esse é lá do teu canal, esse eu conheço. Esse é o Segerli, é o professor Pardal. O cara é um gênio, viu? Professor Pardal. Isso. Esse aí eu sei que eu já vi ele lá. Elizabeth Bessa, boa noite, meu amigo, muito obrigado. Marcos Correia. Marcos, um abraço, meu amigo. Um grande irmão que eu tenho. Gente muito boa. A Sabedoria Grita, boa noite. Eu acho que Juliana. é lá do seu canal também. Um abração isso, pra boa Juliana. noite, Juliana. Eu conheço a maioria daí, olha que legal. Tá. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Leituras da Tícia, boa noite, Leituras da Tícia. De Boa novo, noite, ela Patrícia. sempre está presente, cara. Sempre está presente. Amor de pessoa. Muito obrigado, tá? Curitibanos, boa noite, Curitibanos. Valeu, tá aí. Deixa eu ver mais quem aqui. Vinícius Pacheco, Vinil, boa noite. Obrigado aí, meu amigo. Essencialmente espiritualista, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito Silvinha. Obrigado. Silvinha, uma boa noite, muito obrigado Silvinha. aí. Tá, muito obrigado. Tá. E eu sou ruim para guardar nome. Boa noite, meu amigo. Imagina eu. Boa noite, meu amigo Júnior. Fala rápido, senão o pessoal aqui vai sair da live. Tá? Fábio Lúcio, boa noite, muito obrigado. Está aqui presente. Muita gente nova, muito obrigado. Nidelane Faustino, boa noite, muito obrigado. Deixa eu ver aqui que me deu um tilt aqui no meu. Pronto, voltou. Canicute Tutoriais, edições para iniciantes. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Todos aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Aí falando para você, boa noite, Clóvis. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Marcos, sempre com belas palavras. Obrigado, tá, Marcos? Sempre, muito bem. Zumir aqui. Boa noite, Terráqueos. Boa noite, Zumira. Deixa eu ver mais aqui. Acabou. Não, tem aqui, ó. Marina Saraiva. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá? Então, quer dizer, vamos que vamos. Já deu boa noite para todos. O que eu já estava dando boa noite antes, né? Tem o Marcelo Ferreira, tá? Marcelo, boa noite, meu amigo. Prazer, Marcelo também sempre está aqui. Muito obrigado, tá? Eu já tinha dado boa noite já pro pessoal antes, já estava desde cedo já no chat, né? Então é isso. Clóvis, vamos lá. Vamos que vamos. Para de enrolação. Já passou 9 minutos já. O pessoal vai sair da live daqui a pouco. Não saiam da live, porque hoje vai ter revelações aqui que vocês nunca viram. Opa! É isso mesmo, né? É verdade. Isso mesmo. E conte um pouco sobre você, tá? Quem é o Clóvis? O pessoal não conhece. Eu conheço, tem muita gente que te conhece aqui, mas tem gente também que não te conhece. Você está chegando pela primeira vez numa área ufológica, um canal de ufologia. Entendeu? E eu quero te agradecer muito por você ter aceito. Eu sei que não é qualquer um que coloca, vamos dizer assim, a cara a tapa em frente a uma câmera para falar de ufologia. Eu sei que o que eu passo e eu sei como que é. Tá? Então, vamos lá, vou deixar com você para você contar um pouquinho sobre você, tá? Para a gente começar a nossa live, pelo menos assim, para as pessoas te conhecerem.
Beleza. Bom, obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? Estou muito feliz. Confesso que estou um pouquinho nervoso, porque fazer live no meu canal lá é bem mais simples do que fazer no canal de outras pessoas, né? Mas eu me chamo Clóvis, né, como o Rodrigo falou aí. Eu moro no interior do estado de São Paulo. Vivi sempre aqui mesmo, nessa região onde moro aqui. E caipira, olha o jeito de falar, o português caipira, simples. Sou um estudioso aqui da plataforma do YouTube, já desde 2011, 2012, que eu tentei me meter, né, nesses negócios aí, essa área artística da minha essência, que eu quero ser alguma coisa envolvido em aparecer, né, com as câmeras, né? E, pessoal, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não tem muito o que falar sobre a particularidade minha, só na hora que eu for falar dos OVNIs aí, dessas coisas. Mas fora isso, o que eu posso falar para vocês é que eu vim aqui e eu tô aqui nesse planeta aqui para tentar dar o meu melhor, para compartilhar o meu melhor que eu aprender, deixar um legado, alguma coisa boa. Eu acho que é isso que é o Clóvis. Vim trazer uma mensagem aqui nessa terra e quero fazer o bem. É isso. E eu criei esse canal do YouTube, Fórmula Tube, para tentar ajudar as pessoas. Para tentar ajudar. Muitas pessoas enganam outras pessoas, querem vender as coisas, querem, sabe? Tem um monte de coisa, uma podridão envolvida. E eu não, eu quero fazer a diferença. Não que eu seja o melhor, mas o meu. Como é que eu posso dizer? Eu tô um pouco nervoso, tá vendo, Rodrigo? O seu público. Isso, eu quero fazer o meu melhor aqui nessa. Bom, enfim, acho que deu para o pessoal entender, já que eu vou me acalmar aqui. Calma. Toma uma água. Falar em água aqui, nervoso gente. Aqui um pouco aqui. Tô estreando hoje aqui, ó, a caneca aqui do Dark Invasion. Vejam, é isso mesmo? Muito legal. É do Guerra nas Estrelas. Eu ganhei da Dona Vilma, caçadora de OVNI. Ela mandou para mim aqui. Sabe o que é? Pode falar, Rodrigo, Castor de Vilma. É para botar aqui para enfeitar. Eu falei, eu não vou usar. Legal. Se eu não quebrar primeiro, desastrado do jeito que eu sou. Deixa eu explicar aqui para o pessoal e para você também. É que quando a gente analisa, eu faço análise do canal, então analisa, fala. Agora é difícil a gente falar da gente, viu? Eu me peguei aqui meio de surpresa, assim. Falei, o que eu vou falar de mim agora aqui? É difícil. Não, mas o Cláudio, fica tranquilo aqui. Faz de conta que você está no seu canal e eu que estou no teu canal. Pronto, inverte o negócio. Tá vendo a diferença de quem é? Olha só quem é o YouTube. Olha a minha câmera, olha a câmera do outro aqui, a diferença. Eu vou chegar lá ainda, gente. Eu vou chegar, né? Você tem outro canal também, além desse, não tem? Você tem um canal que chegou a 10 mil, foi isso? Inscritos, foi isso? Eu tenho 6 canais, na verdade, Rodrigo. Eu tenho um canal, que esse é Dark, esse que eu fiz 10 mil inscritos. Esse aí eu deixo meio escondido, não comento nada para ninguém, porque é um assunto, sabe aquele relaxante? Entendi. Né? Esse nicho Dark, que põe músicas lá, paisagem. Então eu cheguei a 10 mil nesse canal. Tem um outro canal meu, pessoal, que agora mudei o nome, mudei o nicho, que estava flopado, estou tentando recuperar ele, que é o Caçador de Preços Baixos. E tenho também Hora de Comentar, tenho Hora e toda hora. Bom, tenho 6 canais, como eu te falei. E eu tô aqui na luta no YouTube desde, que nem eu falei, desde 2011, 2012, né? Agora que eu posso te falar que eu tô apaixonado mesmo em fazer é o Fórmula Tube. Que tudo que eu aprendi com todos esses outros canais é nele que eu tô dedicando mais, né? E eu, antes disso, Rodrigo, deixa eu só comentar com o pessoal aí. Eu tive... Fica à vontade. Uma depressão, burnout, por causa de tanto trabalho, tanta dedicação. Até um alerta que eu quero fazer aqui para os criadores de conteúdo que estão aqui nos ouvindo, né? Para tomarem cuidado com excesso de dedicação. Às vezes você quer fazer 2, 3, 4, que nem eu tinha 6 canais, imagina, 6 canais,
fazer vídeos todos os Você não... dias para esses 6 canais. E eu tava nessa luta, nessa correria, né? E eu fiquei doente. Meu pai faleceu nessa época, né? Que eu acho que daí que foi o estopim. E eu entrei numa depressão. Até hoje eu ainda tomo medicamentos, né? Antidepressivo, né? E, enfim, calmante. Eu ainda tomo ainda para estar me ajudando. Eu tô em fase de recuperação ainda, né? Mas eu vou ser sincero com você. 6 canais, eu acho muita coisa. Tem muita gente que tem aquela sede de que quer fazer. Vai com calma, vai tranquilo. Igual você estava tentando me acalmar aí. Vai com calma, tranquilo. Dá o tempo certo. Mas eu tenho 6 canais, né? Assim, ativos, mesmo assim, funcionando, rodando, tentando criar conteúdo sempre aí para eles. 6 canais. Eu com 2 já tô morrendo aqui. Tô ficando doidinho. Imagino com 6. Tá doido. Marcelo, boa noite, tá, meu amigo? Marcelo é lá do Paraná. Um grande amigo meu. Um Isso daí eu abraço. falo mesmo. Grande amigo meu. Tá? Quem chegou agora aqui, olha, Moreira, Ô, o Carlos Moreira. Moreira. Máquina de mistério. Boa noite, Moreira. Ô, Moreira. Boa noite para você também. Tava faltando Moreira aqui na área. Já chegou muita gente está chegando aí. Legal. Tá. E quando foi que você começou a se interessar pela ufologia, pelas essas coisas assim, que há muito tempo atrás o pessoal já falava assim, é tudo doido, não sei o quê, isso não existe. Conclusão, hoje não mudou muita coisa não, mas tudo bem. Quando que você começou a se interessar nessa área? Bom, a gente vou ter que voltar no tempo, bem no passado aí, que eu tô com mais de 4.0, né? Uhum. E o Mas... 5.0? Ah, é? Não parece. Mas É. então, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, assim. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada. Como eu morava num sítio, né? Meu pai sempre gostou. Meu pai era formado e dava aula, era professor, né? Mas ele sempre gostou de lavoura, terra, né? Então ele sempre gostou de morar no sítio. Então a infância minha até meus 16 anos foi sítio. Então, não sei se você já deve, provavelmente já ter ido muito em vigília, você sabe. No sítio, normalmente a gente olha para o céu, a gente vê muito bem as estrelas, não tem aquela iluminação tanto da cidade, né? Imagina isso mais ou menos uns 27, 28 anos atrás, né? Então dá para ver melhor ainda, né? Não tinha tanta... As cidades não estavam tão grandes assim como hoje em dia, principalmente aqui no interior. E eu sempre gostei de olhar para o céu, olhar as estrelas assim, e ficar observando isso aí já desde cedo. Desde essa época já eu gostava de olhar para o céu, tentar descobrir o que tinha lá longe lá, né? É sempre um mistério isso, né? E principalmente para um jovem assim, na minha época não tinha muito o que fazer no sítio, né? Então chegava à noite, o pessoal ia dormir, né? Dormia cedo, né? Já tinha televisão, tinha as coisas assim, a gente ficava, né? Mas era mais ficar à tarde batendo um papo, conversando e olhando para o céu. Então é uma coisa que eu sempre me interessei desde cedo. Tá. Descoisando as coisas que estão coisadas é lá do seu canal? Não, deixa eu te contar olha, parabéns descoisar as coisas que estão coitadas. Cara, Seguinte, eu eu acho mó coloquei lá barato o na aba nome. comunidade, Rodrigo, né? Não sei se você lembra, eu coloquei a imagem sua, do Leandro, e eu dei até uma dica pro pessoal, olha que interessante, olha, seja criativo em dar um nome pro Eu vi, canal. eu E vi. eu coloquei, É. e é ele. Foi um dos Descoisando as coisas que estão coisadas. Cara, eu achei um mó barato esse nome, cara. Parabéns pela criatividade. Foi um dos melhores nomes que eu já vi para canal, cara. Juro por Deus, parabéns, tá? Sério mesmo. Quem chegou agora aqui é a Adriana Castro. Boa noite, Adri. Boa noite, Seja Adri. bem-vinda aí. A Adriana, ela faz muita... Pega as fotos, faz análise de foto, de vídeo. Já me quebrou bastante galho aqui com várias fotos minhas. Brigadão. Né? Legal. Boa noite, Adri. Chegando. Tá, o pessoal tá chegando aí.
E ele já chegou aqui, ó, galera. Vamos dar o like, compartilhar a live para impulsionar o canal. Isso mesmo, muito É isso obrigado. aí, Daqui a pessoal. pouco eu vou lá no teu canal. Eu gostei, eu vou lá dar uma olhada no canal dele. Ao vivo depois, tá? Na hora que estiver falando na parte de YouTube, a gente vai, né? Que a gente, se deixar, a gente vira só YouTuber, né? Ah, é, Mas você me vamos lá. desculpa, mas eu sempre vou por esse lado mesmo. E aí foi nessa época que você teve um avistamento. Conte para nós aí Sim. como foi esse avistamento. A gente tem um vídeo, tá, gente, que ele gravou, tá gravado aqui, a gente vai mostrar. Não é o mesmo, né? Foi outro, né? Infelizmente não é o mesmo. Né? Eu gostaria de ter É. filmado esse primeiro que eu vi, que foi de dia. É uma coisa muito diferente, né? Uhum, À noite é mais normal, né? É mais comum, vamos uhum, dizer assim. Mas de dia é um pouquinho mais... chama mais atenção, né? E uhum. posso estar contando, então? Pode, pode, fica à Beleza. vontade. Então, por volta de... eu tinha 14 anos de idade, né? E eu ia para a escola na cidade de Itapira. Morava na cidade de Itapira, lá na área rural, no sítio. E tinha 17 quilômetros de distância entre o sítio onde a gente morava até a escola, né? E até lá eu pegava um ônibus, né? Eu estudava na parte da tarde, né? E então Uhum, pegava-se ônibus, né? Eu, vários outros alunos, a gente pegava lá que morava no sítio e a gente ia. E tem um fato interessante sobre isso que, nossa, na época de estiagem, assim, a poeira que fazia, então o uniforme nosso, Rodrigo, era branco. pô, E a gente chegava na escola, imagina 16, 17 quilômetros andando na estrada de terra, né? Então aquela poeira, chegava na escola, o uniforme estava marrom. Imagina como é que era já nessa época, né? O bullying, né? Não, nem existia essa palavra, né? uhum, Mas enfim, então era cotidiano isso aí. A gente ia para a escola de segunda a sexta, né? Final de semana ficava lá no sítio, ou ia para a cidade passear, fazer alguma coisa, enfim. E nessa época aí, aconteceu um fato que o motorista de ônibus, que eu era um dos primeiros a pegar o ônibus. uhum, Então, ao montar, eu gostaria de ter contato, né, que não te falei em off, né, com esse motorista de ônibus, que nem sei se está nesse plano terrestre ainda, porque ele já tinha uma certa idade, uhum, mas acredito que esteja. E eu e ele, praticamente, e mais um aluno que estava lá na frente, lá, e que vimos. A gente estava subindo um morro no bairro, chama-se Brumado, que é uma estrada que vai para Santo Antônio de Posse. Entre Santo Antônio de Posse, São Paulo, até Itapira. Então, mais ou menos no uhum, meio do trajeto, a gente estava subindo um morro, né? E aí aconteceu assim da gente avistar um objeto, uma luz, sabe? Bem distante assim, e tinha uma árvore, um eucalipto, bem grande num ponto uhum, lá, e então a gente focalizou olhando o eucalipto, que a gente sempre olhava, virava assim, via esse eucalipto, né? E aí viu aquele objeto do lado, lá assim, meio na lateral esquerda, assim, brilhante, mas brilhante, só que é prata. Imagina assim, um cromado. uhum, Eu acho que é mais fácil. Aqui eu tenho aqui um medicamento aqui, olha. Um prata mais ou menos uhum. assim. Bem Entendi. reluzente, aquele sol que Uhum, batia nele assim. E não era avião. E eu bati o olho e falei, caramba, o que é aquele negócio lá? Estranho, né? Aí eu estava sentado no meio do ônibus, assim, no banco, e eu bati o olho no motorista. O motorista também estava olhando também, na mesma direção. Falei, ele viu. Aí o nome do motorista é Marcos. Aí eu, ô uhum, Marcos, você tá vendo? Eu falei para ele, né? E o rapaz que estava até na frente lá, o outro aluno, estava até meio dormindo, até acordou, né? Que uhum, estava encostado no banco lá, meio cochilando. E aí ele falou, mas que diabos... Eu achei até engraçado. Ele falou, que diabos é isso? Né? Ele falou assim. E aí a gente foi o ônibus até mais devagar, assim, a gente continuou olhando. E não movimentava aquele objeto. Não é que estava andando, estava parado, uhum, né? E de repente, assim, conforme o ônibus foi subindo esse morro, foi bem devagarzinho, que ele diminuiu até a velocidade, e aí aquele objeto, assim, deu aquela sensação de deu uma subida, mas continuava, assim, ali, imóvel naquela direção. Não foi nem para frente, nem para trás, nem para o lateral, né?
Acho que deu para entender. Eu sou meio ruim para explicar essas coisas, mas... Não tinha barulho também? Nenhum barulho, nada. E o motorista, a hora que chegou lá perto daquele eucalipto, ele até parou o ônibus para a gente ficar olhando. E esse meio tempo, Rodrigo, eu acredito que foi uns 30, 40 segundos que foi esse avistamento. E aí, de repente, esse negócio fez assim, foi embora, sumiu. Mas ficou ali parado, que chamou atenção, porque ali, mesmo se for aviões, a gente vê, saberia né, distinguir. Então, foi realmente um avistamento que eu, mais o Marcos, né, o motorista, o rapaz, eu nem lembro o nome dele, né, mas estudava com a gente lá, estava no banco, também viu. Né? Então, 3 pessoas viram esse objeto de dia, né? E reluzente, assim, um prata cromado, parado, e de repente, sumiu, foi embora. Foi uma direção, aonde a gente estava lá, como se fosse para a direção, na ponto de referência que a gente estava lá, como se fosse para Mogi-mirim, uma cidade próxima também de Itapira. Então, como se fosse para essa direção. E sumiu. O céu limpinho também, tem esse detalhe, né? Então, não tinha nuvens, alguma coisa assim, né, que podia... nada assim que pudesse. Foi um objeto voador não identificado. Até temo de falar sobre essas coisas, por quê? Porque muitas pessoas não levam a sério, e você sabe, se está na área, né, ridicularizam um pouco, né, esse tema. Tá doido, você viu lá, não é nada, né? Mas quem vê, quem presencia algo assim, sabe que não é normal isso. Então, eu tenho certeza, assim, eu posso afirmar isso, eu e as pessoas que estavam lá no dia, que foi algo meio diferente mesmo, sem explicação até o momento. Você tinha quantos anos na época mesmo? Tinha 14 anos. 14 anos. Um menino. Você não tinha... Você não tinha, naquela época, não tinha internet, não tinha celular. Nada. Não tinha nada disso. Celular, eu acho que já estava começando até aquele tijolão. Que era, nossa, começando isso daí. Informação era meio de jornal, revista. Sim. Né? E você, praticamente na sua cidade, não devia ter nada falando sobre disco voador, né? Nada. Ou sobre OVNIs, OVNIs. Nada, né? Não. Eu acho que você nem sabia, né? Não, realmente, né? A gente sempre olhava para o céu, que eu comentei, que a gente desde a infância gostava de olhar, mas não, esse assunto não era tão assim falado, né? Ainda mais na região que eu estava, né? No sítio. Porque a gente tem que parar e ver, né? E muitos avistamentos, a maioria sítios, lugares afastados. Sim. E nessa época as pessoas não sabiam nada, não tinha informação sobre ufologia, sobre OVNIs e outras coisas mais. A partir daí... Deixa eu só comentar isso aqui, Rodrigo. A partir daí que eu comecei a pesquisar. E eu tinha um tio, porque ele já não está entre nós, já faleceu. Mas ele me arrumou algumas revistas, que eu comentei, né, sobre isso com ele e tal. E ele me arrumou algumas revistas, você vai conhecer mais do que aquela revista UFO. Né? Revista UFO, o Jevaé, o dono da revista, o Jevaé, já teve aqui. Ele já foi... Eu já entrevistei o Jevaé aqui. E muitas revistas aí. Daí eu comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto mais a fundo, mesmo com 14, 15 anos, né? Que não era um assunto tão que a gente, nessa idade, pesquisava, mas eu já comecei a me aprofundar um pouquinho, para tentar entender, né, o que eu tinha visto, né? Tinha também a revista O Planeta, Cruzeiro, na época também. Sim. Muito antigo, muito antigo. Engraçado que eu acho que eu tenho, eu vou ver depois, mas eu acho que eu tenho uma revista dessa guardada nas minhas coisas. Acho, não tenho certeza. Entendeu? Quem tem é o meu amigo que teve aí poucos dias atrás, o Nelson Pescara. Nelson Pescara tem tudo lá ele tem tudo ali naquela biblioteca. Aquela biblioteca dele lá, nossa. Até aviso, pessoal, Nelson Pescara,
mandou um abraço para todos, que não pode comparecer hoje, que ele está em uma live dele, com os 70 anos dele, né? Então, ele Parabéns. disse que depois, se der, dá uma passadinha aqui depois, mas eu acho difícil. Vai acabar lá para de noite, de madrugada, a live dele. Tá, então, aí então eu fico imaginando, você com 14 anos, não conhecia nada sobre ufologia, OVNI, disco voadores, seja o que for. Não. E o que você sentiu naquele momento? Você não sabia o que era. Uma coisa Podia ser um que me chama prato, atenção, alguma coisa. de vez em quando a gente pega e reflete, que nem, né, a gente lembra desse fato, é uma coisa hipnotizante. Acho que essa é a palavra. Quando você vê um avistamento, vê alguma coisa assim, realmente que você sabe que não é um avião, não é um balão meteorológico, aquilo te hipnotiza, você não consegue tirar os olhos, sabe? É isso que me chama a atenção, sempre estar olhando para o céu para tentar ver mais esse tipo de coisa e tentar entender, né? O porquê, né, disso, né? Porque para algumas pessoas apenas, né? E não para todos, né? Por que isso, né? Tem isso. Existem gente que fala que eles aparecem. Há relatos que aparecem para alguns, há relatos que aparecem para todos. Eu falo por mim, eu em Atafona, na praia onde eu tenho casa, Certo. eu olhava para cima, eu estava vendo uma luz vermelha em cima de mim. Olhando, assim, dava para ver assim, olhando de longe. Se estava longe, tamanho de uma bola de tênis. Isso de longe, então imagina o tamanho daquilo. O garçom, que eu pedi o celular dele para gravar, porque o meu tinha acabado a bateria, eu acho, não sei. Ele olhou e falou assim: olha aqui, tá aqui em cima, cara. Eu não tô vendo nada. Aí eu passei como um maluco, né? Só isso. Mas eu estava vendo e ele não estava vendo. Entendeu? Olha que coisa. Teve sim, existe essas coisas. Eu tenho um avistamento, se der, eu boto aqui. Foi aqui em cima da minha casa aqui também, uma meia-lua. O pessoal já viu. Eu gravei, eu estava esperando a ISS passar, entendeu? Mas antes da ISS passar, passou e depois veio a ISS passando. Aí eu falei, eu pensei primeiro que era a ISS, tanto é que eu tirei foto, mas depois, quando eu estava filmando, eu tenho um vídeo também, tem a foto e tem o vídeo. E é muito interessante, cara, quando você vê, eu na hora eu olhei assim, mas depois eu falei, não, mano, eu estava com minha prima também, estava perto de mim, eu falei, Mariana, olha aqui, Olha lá. olha isso aqui. Aí tá tudo lá no vídeo. Depois eu posto de novo pro pessoal ver. Foi muito barato, tá? Foi muito bom. E tá. E acabou aí? Ou você teve outros avistamentos? Antes de você responder, mudou alguma coisa assim no seu ponto de vista, na sua vida, depois que você viu? Continua a mesma coisa, que foi por não saber o que era? Aí começou aquela busca, né, que nem eu falei, né, Uhum, de você querer entender, vai se uhum, aprofundar no assunto, tentar entender, aprender um pouco sobre isso, né. Mudou assim, uhum, sempre agora eu busco mais entender essas coisas assim misteriosas, vamos dizer assim, igual o seu canal que é Território Oculto. Eu gosto de estudar essas uhum, coisas, né? Estudar. Eu até prefiro falar que eu sou um mais pesquisador, eu gosto de ouvir, né? Que eu às vezes não vou saber falar como realmente muitos estudiosos que inclusive vêm no seu canal aqui que falam super bem, né? Até peço desculpa uhum, aos que estiverem aqui que são entendidos, né? Eu não sou, né, realmente um uhum, estudioso, né? Eu apenas gosto de ouvir, gosto de ver, mas assim é interessante a gente olhar de uma outra forma, um outro ângulo que a gente vê as uhum. coisas agora. Espera aí, não estamos sozinhos aqui, talvez, né? Tem coisas a mais aí. Uhum. Isso é importante falar, porque eu tenho, vamos dizer assim, um quadro aqui no canal que está aberto para as pessoas que
não são conhecidas, que têm avistamentos, que não têm espaço para chegar e falar o que houve, tá? Então, eu Verdade. tenho um quadro disso que é separado só para isso. Eu já vi aqui a leitura da Tícia, ela já viu alguma coisa, eu já andei vendo aqui que ela escreveu. Depois eu vou conversar em particular para ela, para saber, entender. Quer dizer, antes de trazer você para cá, eu também conversei com você, eu entendi Sim. mais ou menos o que, que era. Então, não é chegar e pum, pum, sair. É assim, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então, eu tenho esse quadro. Então, as pessoas que quiser, entre em contato comigo. Gente, no meu canal, no sobre ali, tá lá, tem o meu e-mail ali, é só passar o e-mail para mim, tá? Pessoal do grupo, né, do seu grupo do WhatsApp já tem o privilégio de já ter o meu WhatsApp lá, Já tem. tá? Já tem, entendeu? Fica a dica aí. E tem também, se eu não me engano, tem aqui no meu canal, tem tem meu e-mail também, eu acho que é lá em cima, que eu boto as redes sociais, tem todas as minhas redes sociais, o meu grupo que eu tenho, meu Instagram, meu como que é? Twitter, esse negócio todo. Não consigo ver quase nada tudo aqui, é tanta coisa que eu não sei como que você consegue com 6 canais, mas tudo bem, É. tá? Mas a gente vai levando. É por Tá? isso que eu fiquei careca, Aí, né? Vai caindo, até os cabelos caem por causa de tanto estresse. o meu tá ficando branco. O seu tá bom, é. O meu tá ficando branco. Tá branco. Eu tô para cortar ele se vacilar amanhã. Mas vamos lá, raspar. Que eu faço. Tá, aí teve um segundo. É esse daí do vídeo? Então, isso, daí esse aqui já estava recém-casado, fazia acho que 1 ano, 2, Uhum, morava já na cidade aqui, né, em uhum, Itapira, e morava, eu tinha recém-casado, não tinha muitas condições, né, a gente casou, foi morar na casa da minha mãe e do meu pai, né, na casa do fundo, né, que tem uma casa no fundo, a gente foi morar lá, e uma noite eu saí para fora tomar um ar, estava muito calor, e eu tinha daquele celular, eu acho que eu até mandei para você a imagem, né? Daqueles Nokia bem antigo mesmo, que a mandou imagem da sim. câmera era horrível, chuviscado, mas enfim, na época era o que tinha, né? Uhum. Mas isso aí foi em Eu vou 2013. tentar. Acho que tem até a Eu vou data no tentar vidinho puxar lá. aqui. Eu vou tentar puxar aqui para o pessoal ver. Ah, o Tá aqui. celular? Vou Nossa, botar aqui na tela para o pessoal entender a o garotada que aí não que vai é. nem lembrar disso. Tá aí, ó. Era esse aí, né? Esse mesmo, esse vermelhinho aí. Eu já tive dele. Eu já tive dele também. Imagina a câmera, pessoal, desse celular na época, né? E imagina as câmeras que tem hoje em dia, né? Então, já dá para a gente ver a situação. E eu saí, Isso. né? Era meia-noite, pouquinho. Eu acho que no vídeo tá até o horário certinho, que eu lembro que eu coloquei. Uhum. E eu saí para fora e vi dois objetos, duas luzes meio estranhas, meio piscando, né? Refletindo, assim, meio piscando. E uma Uhum. mais do que a outra. Tem esse detalhe também. A da esquerda, um pouquinho mais. Só que aí, então, na filmagem, eu peguei o correio lá, peguei o celular Ó, o Zumira falou que o celular é Jurássico. é Jurássico. Ele é Esse mesmo. é Jurássico Mas mesmo. é bom, tá? É bom, tá? Era um dos melhores que tinha, a marca era a Nokia na Isso, época. Nokia indestrutível. Era o melhor. Eu E tenho ó, um e para aqui. ligação era excelente, viu? Hoje em dia ninguém É. liga mais. Hoje é muito difícil a pessoa usar um celular para ligar, né? Usa para tudo, mas menos para fazer uma ligação. Cara, se eu tivesse preparado, eu ia pegar aqui o celular que eu tenho guardado até hoje, um Nokia daquela época. É um que foi feito só para tocar música. Só para tocar Nokia, não música. sei das contas aí. Só para tocar música. Nossa, na Entendeu? próxima você traz aí. Mas vamos lá. Então, daí eu Desculpa, eu saí te para interromper, fora. não gosto. Não, imagina, pode. Se eu me perder, você me dá uma força para mim, que às vezes eu me perco também.
Mas aí eu saí para fora, né? Eu peguei o celular, fui lá tentar filmar, né? Dei o zoom máximo lá que deu no aparelho, né? Na época, não imagina, né? E eu lembro de ter focado assim, silêncio total, era mais de meia-noite, então silêncio, né? Não, tinha um pouquinho de nuvem, mas bem pouco nuvem, mas bem longe, distante assim, né? Só que não dá para ver na filmagem as nuvens, né? Pela qualidade da câmera, infelizmente. Uhum. E aí, fiz essa filmagem e esse negócio evaporou praticamente do nada, não foi nem para frente nem para trás, pum, apagou, como se tivesse apagado. Deu Uhum. um flash. E o que me chamou a atenção, que eu quero reafirmar, que eu não sei se eu já falei, mas é que o que eu estava vendo pela câmera do celular depois que eu vi a filmagem é diferente do que o meu olho viu. O meu olho viu era um piscar diferente. E já na filmagem parece não sei explicar, o pessoal vai ver aí depois aí, que você colocar o trechinho. Mas uma coisa bem diferente ficou entre o eu ver do que foi filmado. Curitibanos também sempre falam, antigaço podia cair do último andar desse lugar aí, que eu não vou falar, que eu não vou passar vergonha para falar isso daí, que chegavam inteiro no chão. E é verdade, aquela época era muito bom o celular mesmo, tá? A irmã sempre falando aqui, ó, deixa seu super like, né? E aproveitando, quem puder, vai lá. Deixa eu ver até como que é o esquema aqui. Deixa eu ver. Verdade, pessoal. Quem quiser super estrear, olha, estrear aí o Superchat. Superchat, Super Stick. Tem Superchat, o Rodrigo, Super Stick, tá ele merece aí. pelo trabalho que ele faz aí, ó, quem puder. Tô estrear. Vai ser o primeiro, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, o primeiro, hein, ó. E, teve um que eu separei aqui. O Rubão Ladeira tinha falado que Itapira está bem próximo a Minas Gerais, próximo a Pouso Alegre, onde está acontecendo muitos avistamentos. Tá? Sim. O bom tá sempre atento aí nas coisas, nas novidades, nas notícias. Obrigadão aí, tá, Rubão? Tá? Valeu. Itapira, então, é isso mesmo, né? É bem próximo também de Monte Sião, é aqui. Monte Sião, Pouso Alegre, Águas de Lindóia. Águas de Lindóia é São Paulo, mas enfim, é bem próximo essas cidades aí. Então, beleza. Vamos lançar o vídeo aí pro pessoal, que a gente ainda tem que falar sobre YouTube. Para quem já tem aí os seus canais, tem essa parte ainda. Vamos lá. Calma, eu acho que tá no... Deixa eu botar aqui no começo. Aí, agora foi. Eu até filmei assim a porta da sala, né, Rodrigo? Como não tem som, dá pra gente falando. Eu filmei, olha, eu saí, filmei. Vou botar na tela cheia pro pessoal. Pode falar. E eu saí, filmei, depois eu até vou virar assim para filmar a porta da sala, a luz, né, para fazer assim, né, olha aí, a iluminação que pegou, tá bem escura, tá vendo? O tipo de filmagem bem ruim, mas enfim, tá aí esses dois objetos aí, um maior que o outro, como pode ver, mas a imagem que eu presenciei a olho nu era bem diferente, era um piscar, igual não sei explicar, um piscar que, igual quando passa avião, né? Que fica aquelas luzes piscando, né? Mas aí na filmagem ficou esse negócio diferente aí. Nunca mostrei para ninguém, legal, a primeira vez aqui no seu canal. Esse registro. Deixa eu passar de novo, pessoal, eu vou tentar ver se eu dou uma paradinha. Agora, olha a letra, a fonte que eu utilizei, né? Arcaica, né? Mas na época eu usei o Movie 2000. Maker. Olha, gente, calma aí. Aqui. Muito obrigado, Leandro. Mandou aí. O que é isso? Isso aqui é o Superchat. É Superchat isso? Que legal. Obrigado, Leandro. Deus obrigado, aí. Leandro. Obrigado aí. Valeu, meu amigo. Valeu mesmo. Entrou para a história do território oculto. Deixa eu ver aqui.
É uma honra estar aqui com os amigos nesta sexta-feira, falando sobre o que gostamos. Obrigado, cara. Garagem Sociedade Automotiva. Aproveitando, quem não conhece, o Leandro já fez uma live aqui comigo. O canal dele está na descrição da live dele, tá? Mas qualquer coisa depois eu boto aí, não tem problema que na hora do YouTube eu vou chegar e vou mostrar uns canais aqui do pessoal aqui. Na hora do YouTube, né? Pô, mas obrigado mesmo, cara. Foi o primeiro, tá? Foi o primeiro. Valeu, parabéns. Vamos lá, vamos que vamos. Estreou. Vou deixar rolar aqui agora. Olha lá. Vou tentar parar aqui. Olha para você É ver, difícil. né? E tinha estrelas no céu, né? Mas o aparelho, a câmera não pega nada, né? Só vê É, um céu eu, negro, né? E eu tentei botar no editor de vídeo, mas estava com tanta coisa fazendo ao mesmo tempo. Eu falei, vai assim mesmo, depois eu vou tentar tratar certo. esse vídeo. Aqui, gente, olha só, calma aí, deixa eu parar aqui. É difícil, deixa eu ver se eu consigo. Voltando. Olha só. Então, olha aí como é que é. A hora que piscava, ao olho você não via isso. Mas na filmagem pegou isso daí. Negócio diferente aí. É. E dois parados, a uma distância, Rodrigo, eu acredito que mais ou menos assim, uns 500, 700 metros. É difícil, eu que não sou tão entendedor desse assunto, é difícil falar a distância. Mas assim, é como se fosse assim, da onde eu moro, assim, ver um bairro, assim, a montanha do bairro que eu tenho aqui. Então, uma distância bem longa, assim, olhando na direção do céu. Uhum. Né, no horizonte, assim, tava esses dois objetos aí, parados. E, de repente, ele, pum, como se tivesse apagado, sumiu. Não vi mais nada. Lembro de ter ficado até eu acho que 1h, 1h30 da manhã. Fiquei lá tentando olhar, ver se parecia alguma coisa, mas não vi mais nada. Gente, superchat também, descoisando as coisas que estão coisadas. Olha Muito aí. obrigado pelo super. Eu não sei, gente, não repara não, que eu nunca recebi isso, então eu tô até emocionado aqui de estar recebendo, tá? Eu não Você sei se é merece, Rodrigo. superchat ou super stick isso. Eu não sei se é superchat ou super stick. Tá ótimo para mim. O Super Muito Stick quando obrigado, cara. vem uma mensagem com uma figurinha. Agora, deixa Ah, eu dar um é? conselho pro Ah, tá. pessoal aqui. O pessoal que escrever Uhum. superchat, manda um textinho aí, aquele um descoisar, ele nem não escreveu nada. Escreve aí um Pode mandar recadinho. aqui que eu boto. Eu mando aqui, só botar que eu boto na tela, na mesma hora. Mas depois Tá, você vai muito fazer a propaganda obrigado. pro canal dele, não é mesmo, ô Rodrigo? Vou. Então já Eu vai já valer a ia pena. fazer, muita gente. Não, o canal dele eu tô doido para conhecer. A minha irmã agradecendo. Pô, obrigado mesmo, tá, gente? Obrigado de coração. Tá, aí você viu esse OVNI. Esse daí teve como você gravar na Sim, época. esse registro tem, Tapira. E então acho que ficou mais do que comprovado que você viu um tempo atrás, né? Dizem que o que acontece, geralmente persegue entre aspas, né? Acompanha as pessoas durante o tempo, os avistamentos, tá? E eu concordo ainda Na com época eu isso. até pensei nisso, depois que a gente, né, dei uma lida Uhum, mais sobre o assunto, né? Foi passando os anos, a gente foi aprendendo um pouco, né? Mas na época eu até pensei, será que não é aquele um lá que voltou com mais algum amigo? uhum. Já veio, né? Tá dando uma olhadinha como é que eu tô aqui? Não Pode sei, ser, quem sabe? Quem né? sabe? Mas eu tô sempre olhando para o céu, tô sempre olhando aí, ver se eu vejo novamente alguma coisa diferente aí. E É agora que a gente tem porque um celular, uma hum, câmera um pouco melhor, né? Quem sabe? é, Tá aí uma coisa que eu quero mas perguntar para você, Rodrigo. uhum, Normalmente,
que a gente vê, a maioria que a gente vê, né? Não todos, né? Tem umas imagens aí bem boas de qualidade. Mas a grande maioria, a imagem é tudo ruim mesmo, né? Que a pessoa dá aquele zoom e fica tudo chuviscado ruim, né? Pena, né, rapaz? Eu falo de uma coisa, quando a imagem tá boa demais, desconfia. Ah, é? Tá? Porque, entendeu? Eu sempre falo isso, porque Pode ser fake. Pode ser fake, montagem, entendeu? Reflexo também. Tem muita coisa disso que acontece. Reflexo, eu estive falando sobre isso na última live, né? Sim, então, é verdade. O Dirceu, né? E a maioria das pessoas que vão ver não está com o celular, geralmente, preparado para pegar, né? E às vezes não dá tempo. Pum, passou. É raro um móvel chegar e ficar parado. Tira foto de mim. Fala espera um pouquinho que eu vou pegar o celular aqui, pera aí. Não vai esperar. O Riba Menezes esteve aqui falando que quando ele pegou o celular, ele não conseguiu tirar foto. Tá? Olha aí. Existe casos que já teve que queimou a máquina fotográfica, tá? Utilizada. Verdade. Já li sobre isso também. Foi queimado, tá? Tem vários relatos sobre isso. Então, até o Curitibanos está aqui, Curitibanos tem os dados técnicos sobre isso. Curitibano é um suporte que me dá aqui de falar sobre dados técnicos aqui, que ele saca bastante. Mas, geralmente é isso que acontece, as pessoas não têm tempo, não estão preparadas, tá? A maioria não está nem com celular, tá? Então não tem como falar. E quando vai tirar, pega, não sei o que, já foi embora. Já foi. Tá? É rápido, né? E outra coisa, canetinha laser, vai lá, o pessoal usa, não usa, gente. Você pode até uma vez ou outra rapidinho botar, não fica metendo. Primeiro, que é proibido, tá? E segundo, que você pode pegar, não é um avião. Já teve caso de um conhecido meu que estava metendo a caneta laser direto, era um avião da FAB, cara. O cara estava metendo a caneta. Tá? Não vou citar o nome dele aqui, mas então era um avião da FAB. Então podia se dar mal ali, mal mesmo. Com certeza. Tá? E também que a casa, até o próprio Riba falou do registro dele, que ele meteu, falou, estava o Vinícius Pacheco, que está aqui também, e estava de prova, os dois meteram, não sei o que, conclusão. O OVNI meteu uma luz em cima deles. Entendeu? Foi um negócio sério. Tem uma live, pessoal, eu até aconselho quem não viu, a live do Riba Menezes está aí, ele fala sobre isso tudo. Tá? Então, aqui, ó. Olha o Rubão falando aqui, ó. Aqui em Varginha queimou 13 smartphones que filmaram um avistamento em abril de 2020. Olha aí. Tá vendo? 13. É muito coincidência mesmo, isso, né? Não entendeu? Então, um fato a maioria, cara, quando a gente pega, a maioria das pessoas não estão preparadas, não estão com celular, com câmera, ninguém sai com o celular na mão. Só eu, às vezes, que eu saio aqui, que eu sou meio doido aqui, eu saio aqui para estender roupa com o celular no bolso, assim, mas é difícil. E no dia, eu só consegui filmar e fotografar porque eu estava esperando a ISS, tá? Só que esse bicho passou primeiro, depois passou a ISS. Aí eu vi mesmo a diferença. Aí depois você mostra pra gente. Quem chegou aí foi, ó, B Gamers Nerd, lá do o Bruno. seu grupo também. Bruno, ontem a gente tava na live dele lá, de games lá. Que rapaz, gente boa, viu? Eu vi muita risada lá. Eu vi mais ou menos, depois eu vou ver com calma. Abração, tá, Bruno? Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Rodrigo, pode ter sido uma interferência de um intenso campo eletromagnético. Não consegui fotografar. Entendeu? Então, pode ser. Campo magnético. Existe programas, tá? Se você botar K2 na Play Store, você consegue baixar um programa que capta o campo eletromagnético
se o celular tiver o instrumento que mede. Tá? A Samsung tem uns mais antigos que tem, o meu mais novo não tem. Olha só, eu tenho um J5 mais novo, não, antigo pra cacete, mas é o que eu tenho, é o J5. Tá? E ele mede o campo eletromagnético. Eu tinha um que eu estava fazendo uma live, de repente, de uma hora para outra, começou a pitar aqui. Pitou, chegou a chegar no vermelho aqui. Então, funciona, gente. Aqui não é assim a tua, não. Deu um alerta, então. Olha aqui, ó. Aqui. Sério mesmo? Não vou dormir depois dessa live. Erli. Cuidado, Erli. Tem muito, viu? Principalmente quem mexe com muita eletrônica, essas coisas tecnológicas, que nem você, né? Cuidado. Eles já. Opa! É mais fácil implantar um chip nele ali, ele já tá com tudo ali já. A Rô Guimarães está falando aqui. Pode ser perigoso sinalizar com laser. Eu não aconselho. Verdade. Todo mundo mesmo sabe, ninguém aconselha sinalizar OVNI com laser. Não é aconselhável, todo mundo sabe disso. Tá? Gente, se eu passei algum comentário aqui, depois você manda de novo, porque às vezes não dá. Deixa eu ver aqui. Ó, Curitibano é técnico mesmo. Ó. Olha lá, vamos lá. Os OVNIs possuem um dispositivo chamado EMP, pulso eletromagnético, que desliga todos os aparelhos eletrônicos em um raio de centenas de metros. Curitibano, quando vai, é com ele. Eu gostei mesmo da logo dele, viu? Ele é legal. Aqui, ó. O Leandro está falando que só sei que nas minhas vigílias não dou mole para os OVNIs de cor vermelha. Certo. Eu no dia eu fui muito doido. Eu queria fazer de qualquer coisa, eu não queria nem saber. Que às vezes eu sou meio dozinho, e fui. Mas fala, tenha cuidado com OVNIs de cor vermelha. Sempre isso já está constatado, tá? Cor vermelha, luz vermelha. Não era. Então são mais light. Aqui, ó. O Rodrigo aqui, o caso de Varginha, dá uma olhada no canal Nerd. Show de Renato, aqui de BH, aqui ele... Bom, depois eu dou uma olhadinha, tá? É Bruno, né, que você falou? Isso, The Games Nerd. Beleza. Ó quem chegou aqui, ó. Riba Menezes chegou na trilha dos OVNIs, chegando. Um abraço, Riba, meu Riba. grande amigo. Um abração. Anda meio sumido, estou esperando você aqui para uma próxima live, tá? Quem deve estar vendo a gente também é o Jackson Camargo, que eu andei conversando com ele hoje, mas ele está numa correria danada, tá? Tem novidades aí para mês que vem, tá, gente? Eu só vou adiantar isso, não vou dar spoiler, não adianta. Então vamos lá. Aí o pessoal do seu grupo não sabe nada disso. Não, é verdade. É a primeira vez. Primeira vez que eu venho público comentar alguma coisa relacionada a esse fato que aconteceu comigo. Esses fatos, né? Na verdade. Uhum. Agora vamos ver, né? Se vão achar que eu sou meio doido. Já sou mesmo, né? Quem assiste o meu canal lá já sabe que eu saí um pouco fora da casinha, sou assim mesmo. Olha, aqui o Riba está perguntando se alguém sabe qual o telefone que atualmente tem maior zoom com bom custo e benefício. Eu não sei. Me desculpa, eu não sei te responder, não. Provavelmente, você sabe, então, Clóvis? Eu tô com aquele Xiaomi, né? O Redmi, ele é muito bom. Eu tô com aquele Redmi, né? Note 11, um dos últimos aí. É bom para zoom, mas eu não sei se é o melhor, então só vou comentar que ele é bom. Agora eu não sei para que você está querendo, né? Aí se for para no dele é para fazer. Ele faz vigília, faz. Ele tem lá o canal dele, tá? E
É na Trilha dos OVNIs, o canal A Trilha dele, dos tá? OVNIs. Do Riba Menezes, tá? Rapaz, eu vou conhecer Aqui, ó, lá. mais um. É legal, legal, o pessoal vai gostar. Ó, a Rua Guimarães está falando a mesma coisa que ela teve também contato com a luz vermelha, achei sinistro, estava muito alto, se movendo lentamente. A maioria das pessoas que teve contato com luz vermelha teve algum problema, houve alguma coisa. Então, gente, tenha cuidado mesmo. Pode ser uma coisa, mas geralmente tem problema. Ó, Big N tá falando que o desafio tá de pé, tá, Clóvis? Ah, Não é. sei Ele o que quer que que eu é. jogue com ele. Ele falou assim que eu jogue Ah, tá. jogos online, nem que seja Tetris. A gente vamos marcar um dia aí, Bruno. Tá. Então, gente, eu quero falar sobre, até para o pessoal que vai ver sua live, que aqui é um canal sério, a gente trata do assunto com Com seriedade. As certeza. pessoas que estão chegando aqui são ufólogos, os maiores ufólogos aqui já passaram aqui no meu canal. Então, a gente não trata o assunto ufologia como bagunça, vamos dizer assim, a gente fala com Uhum. coisas sérias, né? Então, vamos começar, mesmo que a gente veja muita palhaçada que eu vejo por aí de eu, eu tenho que segurar a língua para não falar o que eu penso. No terra lá da Amazônia, não sei o que, Ah, tá. rata na batata, não Ah, sei o tá. É, que eu falo rata na batata. não pode. Então, Até depois vou eu ia ter que falar me para você aí sobre segurar. esse assunto que tá na hype aí, né, Rodrigo? Eu ia falar para você comentar alguma coisa, então, mas deixa quieto. Não, eu simplesmente não. Que eu, Eu só falo. Primeiro, você pega um cara que tem. Eu não posso falar muito assim. é, Só você pensar no ET Bilu, já? quem não conhece pode ir lá no meu canal que a gente fala, e saber o que é. Então, não tem consistência. Eu tenho um amigo meu que mora lá em Rondônia, o, o Rafael Monticelli. Por sinal, ele está amanhã não, domingo tem um programa dele na televisão, na TV, TV. Ai, meu Deus, esqueci, não posso falar errado. Tá, depois eu boto aí. Então, ele com Vai Lá Sabido, Djalma Sabido. Por sinal, já entrevistei o Djalma aqui no canal, tá? Olha aí. Muito legal. Já tem, tá gravado aí. E ele falou lá que isso é loucura. O cara tá querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas que não conhecem a fama dele. A verdade é essa. É. Vamos encerrar o assunto por aí, porque senão começa a falar besteira. E eu não posso. E sobre Eldorado, o que você acha sobre? É uma lenda, né? É uma lenda, né? Também. É. Mas já. Tem muita coisa. Olha, eu tô fazendo, eu quero fazer umas lives aí, fala que quando eu mudei meu nome do grupo, botei território oculto, para quê? Para eu poder sair um pouco da ufologia, entrar na criptozoologia, entrar nessas lendas, em qualquer coisa que eu possa entrar, no sobrenatural, que eu gosto Abrange muito. mais. Para falar de lobisomem, eu gosto de falar dessas coisas todas. O casal Caça-Fantasma teve aqui, na época que eu estava mudando o nome do canal, o João e a Rosinha. Então, quer dizer, eu tenho, meu canal é aberto, eu não trato só de ufologia ultimamente. Eu estou tratando de vários outros eventos que possam acontecer, tá? Então, eu quero falar sobre Lemúria, né? Quero falar sobre as pirâmides, quero falar muita coisa. Que está faltando tempo para mim para eu chegar e fazer. Que a live para mim é mais fácil do que fazer um vídeo, por incrível que pareça. Sim. Não sei se você sente a mesma coisa. Tem gente que gosta mais de fazer. Dona Vilma adora fazer vídeo. Live para ela já é mais difícil. Para mim não. Para mim a live é Olha que. mais fácil e vídeo é mais difícil. E eu Já gosto é desse quase entrando. contato também, viu, Rodrigo? Na live Uhum, você tem esse contato com o seu público também, você pode conversar, né, fazer amizades, né, isso. conhecer pessoas da sua área que gostam no mesmo nicho, né, das coisas que você gosta.
Então a live ela proporciona esse contato mais humano, né? Vamos dizer assim. E já em vídeo você vê, se você vê o comentário também tem, mas é um pouco diferente. É. Aqui, o Leão tá falando disso tudo. Bilu ataca de novo. É o Bilu. Gente, toma cuidado. Gente, que vocês não conhecem, procure, pesquise, puxa lá a capivara do cara lá que vocês vão saber. Então pronto, eu não preciso falar. É só puxar a capivara que vocês vão ver tudo. Né? O que é duro, né, Rodrigo? Que esse tipo de coisa, que nem tá falando do ET Bilu aí, ele prejudica realmente os estudiosos, os pesquisadores, que nem você, que nem os seus amigos aí, que fazem um trabalho, né, de pesquisa sério. E daí deixa uma coisa assim meio, né? Aí, ó, rata na batata. Aí, rata na a batata. caçadora de ovos. Rata na batata. Aqui. Curitibano, a cidade dos deuses que, segundo a lenda, se localiza entre a Amazônia e a Bolívia, esta guardaria relíquias de civilizações extraterrestres apelidados pelos antigos como os deuses. Tá? O que eu posso falar, tá? Eu não estou falando que não existe nada lá. Tá? Primeira coisa, eu já vi há alguns anos uma reportagem no History, eles passaram com o avião com aquele radar LiDAR que faz o raio-x, né, do terreno, ele ignora as árvores e vê o que está embaixo. Já tinha, gente. Eu tenho um link aqui de 2014 falando sobre isso, sobre construções que tem lá. Então não tem nada de novo, entendeu? Posso estar errado em alguma coisa ou outra, não sei, porque eu não estou nem falando muito, não estou nem entrando muito nesse assunto, que no meu grupo do Facebook, quem não conhece, gente, é o Ufologia Brasil, Praia de Atafona, tem esse logo aqui, tá? Pois segue lá, pessoal. Chegou para mim 8 publicações sobre esse assunto. Eu recusei tudo, eu falei, não. Eu botei umazinha só, pronto, e acabou, chega. Eu não vou ficar batendo nessa tecla. Verdade. Existe muita coisa. Já falaram até que o buraco que ele achou numa época, ele estava dentro da propriedade dele mesmo. Nada de lá. Então, pronto. Vamos ver que o pessoal está roubando ladeira. Foi retratado no quarto filme de Indiana Jones. Mas daí o cara meter a civilização de 450 milhões de anos é complicado. É assim, porque há 450 milhões de anos, nem os dinossauros existiam. Os dinossauros, se eu não me engano, foi com 250 milhões. Se eu não me engano, começou, que tem registro deles. Então, como que o cara vai falar um negócio desse? Obrigado, tá, Rubão, que eu já estava até esquecendo desse detalhe, mas é isso mesmo. Isso aí que é um absurdo pior, né? Não, cara, o pior é quando os caras botam data de coisa que não existe. Pelo amor de Deus. Previsão, não sei o que, nunca acontece. Tá, mas tudo bem, vamos lá, né? Curitibanos. Diga de passagem, a Cidade dos Deuses é uma lenda secular. E nada tem a ver com rata na batata. Rata na batata, pronto. Eu falo logo, rata na batata. E o Curitibano fala assim, Rubão, perfeito, isso mesmo. O Rubão falou tudo. Eu vou botar aqui de novo, o pessoal, foi uma pergunta que você fez para mim sobre outras coisas mais. Então, vamos lá, Atlântida. Também. Pô, cara, eu sou fascinado com qualquer coisa da Atlântida. Triângulos da Bermuda. Nossa, eu gosto, gente. Eu adoro sobre isso. Eu vou fazer uma live. Não importa se já descobriu, eu vou fazer uma live para falar a verdade. Também puxar esses dados físicos que tem lá, tem parte lá eletromagnética, não sei, tem tudo. E tem as lendas também que já vêm de muito tempo. Então eu vou fazer uma live, não, vou fazer um vídeo sobre isso, entendeu? E assim vai. Então eu adoro esse negócio,
os mistérios, o oculto. É muito legal, cara. É muito bom, tá? A Vamos gente voltar para a percebe live? que você faz por amor mesmo. Uhum. Você está Ah, no faço, nicho sim. certinho. Porque, o Clóvis, você sabe, o YouTube, para você ganhar alguma coisa com o YouTube, com a monetização, é difícil. Você tem que fazer vídeo todo dia, tem que correr Sim. atrás, entendeu? Então, é complicado. Eu, no começo aqui, eu passei, meu canal, eu já tenho desde 2010, mas eu dei uma parada dele, não sei o quê, mas tem mais ou menos um ano e meio que eu já venho, um ano e meio, 2 anos, não me lembro, que eu venho postando coisa, né, nele, para ser um canal ativo. Quer dizer, foi um ano e meio para conseguir. Um ano e meio. Um ano e meio. Então, geralmente a média para quando você conseguir uma coisa, a média é 5 meses, pelo menos, para você ter alguma coisa. Isso, para você ter uma monetização de repente, ou geralmente é um ano. Eu acho que você vai explicar isso melhor para a gente. Então, quanto mais para Sim. começar a ganhar. Entendeu? Agora que vai vir o Então, trabalho, né? Que nem você já falou já na sua isso, live lá especial de 1.000 inscritos, né? Agora que vai começar o trabalho. E isso mesmo. realmente, Porque eu passei um ano só gastando dinheiro. é Só isso mesmo. gastando, 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 gastando. E ainda continuo gastando, 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 gastando. Ainda continuo. Para abrir uma live dessa, é iluminação, a internet é tudo. Mas eu Sim, com faço porque certeza. eu gosto, é isso mesmo. E muitos que estão aqui, que tem canal, faz porque gosta, porque eu estava até vendo hoje, eu não me esqueci o nome da pessoa que estava comentando, que estava desanimada com o canal dela. Uhum. Eu falei, não desanima não, eu fiquei desanimado também. E eu vou falar para você, gente, eu teve uma época que eu estava tão desanimado, foi quando caiu de repente o vídeo do Clóvis para mim, para ver. Eu olhei lá, fui lá, apertei o vídeo, comecei a ver, ver. Você se lembra disso, né, Clóvis? Lembro. Eu te deixei até um comentário lá. Foi o primeiro vídeo que eu vi dele, eu falei assim, pô, cara, é isso mesmo. Eu vou até depois pegar esse vídeo e botar isso se der. Eu falei assim, eu Perfeito. mudei de repente naquele dia. Eu mudei, eu falei até com o pessoal do grupo que eu ia falar hoje sobre isso. Eu estava quase fechando o meu canal, que eu já estava já de saco cheio de tanta coisa que estava acontecendo. Aí eu falei, não, eu vou mudar isso. Vou mudar, vou rever tudo que eu estou fazendo. O que tiver errado, eu vou refazer de outra forma, mudar meus conceitos, pensar positivo. Isso, Cheguei onde estou importante. agora, agora eu estou monetizado. Foi fácil? Não foi. Foi difícil. Parece que foi mais difícil ainda. Mas nada na vida é fácil, né, o Clóvis? Verdade. Se você tivesse parado, né, desistido, você não tinha monetizado, né? Não tinha estreado Uhum. aí o Superchat aí hoje, 2 vezes, graças a Deus. Então é isso aí, não É. pode desistir. Não pode. E esse vídeo que eu fiz, né, que se a pessoa está desanimada com o YouTube, né, para assistir, eu ali falei com o coração mesmo para tentar ajudar as pessoas que estão, porque eu já desanimei várias vezes, né? Imagina, eu tô desde 2011, 2012 nessa luta aí tentando não buscando fama, mas tentando viver, né, da internet, viver do YouTube de uma forma honesta, orgânica, né? Então, é isso aí. É luta, trabalho e não pode desistir, porque às vezes está faltando isso daqui para você dar aquele boom. Porque um vídeo, Uhum. com um vídeo, eu tenho um canal, Hora de Comentar, que eu fazia notícias, uma coisa assim. Um vídeo, Rodrigo, 300.000 Uhum. visualizações, monetizou o canal, ganhei mais de 3.500 inscritos. É assim, um vídeo. Então, Isso se você mesmo, um vídeo. acertar o vídeo na hora certa, tava tendo o quê? 10, 20, 30 visualizações. Fiz um vídeo, uma notícia lá, até ao meu ver, tosca, sabe? Que não tem, é notícia da época da canal de notícias, sabe como que é, né? Uhum. E não tinha tanto a ver, não tinha conteúdo nenhum, mas foi o vídeo que me monetizou. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa e tem aquela expectativa, né? Não, esse vai ser o vídeo que vai bombar. E não acontece. E às vezes você faz um vídeo lá que não é tanto, você não dá tanta importância, e é onde que dá, é o que dá, vai dar certo. Eu continuo É. afirmando, continuo gravando, continuo insistindo que uma hora vai. Muitos artistas, Isso. né, que gravam músicas,
que falam assim, essa música não dava nada, e virou sucesso, né? Então, tem que insistir, que pode cair no gosto aí do pessoal aí, e é uma bolha, né? Quando aquela bolha aprova, aí o YouTube, o algoritmo manda para outra bolha, aprova, daí o YouTube começa a jogar, e é onde dá aquela tração no vídeo, que não para, mas ninguém segura mais. Isso mesmo. Eu quero agradecer aqui outro superchat aí, o de super stick, né? Não é chat aí, superchat de R$10. Gente, Adriana. pode Adriana, botar obrigado. aí. Obrigado. A Adriana, eu já sei quem é. Eu não vou. Eu já sei quem é que tá. Obrigado, tá, Adriana? Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Valeu. A gente, bem ou mal, a gente vai. A gente nem sabe, às vezes, quem tá quietinho, as pessoas atrás, né? Vendo a gente. Quando até o Moreira fala, Rodrigo, faça live. Não fica só também pensando que só tem um pessoal do chat. Tem muita gente que tá vendo a live que não. Que vai ver também essa live, né? Sim. E aproveitando, fala aí pra gente. Então, antes que me esqueça, Adriana Pérola, muito obrigado pelo seu superchat de R$10. Tá? Valeu mesmo. Aos pouquinhos já vai dar daqui a pouco para pagar a conta da internet. Incentiva, cara, incentiva mesmo. Muito obrigado. E o que você vê, com os 1.000 inscritos, o YouTube abre ferramentas. A gente pensa só, vamos monetizar. Não, o mais importante, eu sempre bati nessa tecla, o YouTube abre ferramentas para gente, para criadores de conteúdo, não é isso? Abre. O Clóvis. Abre um leque. É um leque, né? É um leque. E só comentar uma coisa que você falou aí, eu lembro, Rodrigo, quando eu estava nos primeiros canais, o primeiro comentário que eu recebi, o comentário mesmo, que a pessoa não, show de bola, bom, tá? A pessoa escreveu mesmo, sabe? Relatou lá o que ela viu. Nossa, eu fiquei tão emocionado, rapaz. Isso dá um gás, dá uma energia para a gente continuar, né? Não é que é por causa do superchat, agora eu vou continuar, não é isso, mas isso incentiva o criador de conteúdo, né? A estar aqui disponibilizando o horário do conhecimento para fazer mais aqui, no fim, é para vocês que nós estamos aqui mesmo, né? Para entreter vocês. Isso. E a gente aprende com vocês também, viu? Eu me lembro muito bem. Ô, dona Vilma, eu li aqui sua mensagem aqui que você mandou. Tá, eu não sei. Tá. Dona Vilma, que eu falo que eu não queria falar, mas é a filha da dona Vilma. Agora que eu tá. Tá. Adriano, eu não seguro a língua, gente. Eu tenho que aprender a segurar a língua. Tá. Aquele negócio. Quando monetizou meu canal, eu detalhe, eu já vi que estava monetizado. Eu vou falar para você. O que eu senti, isso eu posso falar de experiência para os outros que vão ser monetizados ainda. Me deu um gás, como você falou, de saber que eu fui reconhecido, vamos dizer assim, pelo YouTube. Eu me lembro que a gente via falando, a gente não, o YouTube não manda para ninguém, não sei o que. Tudo, a gente fala sobre o algoritmo. Gente, vai continuar não mandando, vai continuar fazendo a mesma coisa, você que tem que fazer em dobro de trabalho. O Clóvis faz aí, todos os dias que você grava vídeo, Clóvis? Eu depois que eu fiquei doente, né, Rodrigo, depois de um ano para cá que eu fiquei, aí eu diminuí um pouco a quantidade, né? Mas antes eu fazia todo dia. Agora eu tento fazer, né? Mas um dia sim, um dia não, mas ainda tá corrido. E vídeos é mais complicado do que live. Eu concordo com você, porque a live você grava, né? Terminou, tá pronto. Você pode depois dar uma corrigida nela, depois, né? Você entra lá no editor, no YouTube Studio, não sei se você sabe disso. Você pode dar uma corrigida, tirar alguma coisa e tal. Edita direto lá. Mas o vídeo não, o vídeo você tem que caprichar, tem que editar. Por mais que você não faça uma edição que nem muitos fazem, né, de Hollywood, mas você tem que fazer, cortar o fôlego que você está respirando, né? Que as pessoas, hoje em dia, com o TikTok, essas coisas, essa juventude aí, vou chamar assim, né? Eles não têm paciência mais de assistir um vídeo longo.
né? Ainda uma live, alguns acompanham, mas vídeo é difícil, então você tem que caprichar mesmo ali nos B-roll ali que a gente fala, né? Aquela coisa que chama atenção, porque se ficar só a tela parada, a gente falando, infelizmente o Não pessoal vai tem embora. jeito. É. 30 Eu segundos e até olha lá, falo, se ficar. eu vou tocar na mesma tecla, gente. Não é só pro meu canal, qualquer canal. Se vocês forem lá ver um vídeo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos do vídeo, pior é uma live que aí já tem 1 hora e 20 minutos já, tá? Tenta, se você não gostar, pelo menos deixa o celular lá passando a live, porque você não sabe como que ajuda o criador de conteúdo. Não só meu, como o Clóvis, com qualquer um Moreira, e assim vai. Como que ajuda para a gente quando vocês veem até o fim. A retenção é muito grande, que dá aumenta a retenção, né? A pessoa que, vamos dizer, chega, eu vejo aqui, sobe e desce toda hora as pessoas que estão assistindo. Uma pessoa que entrou agora e sai, já a retenção já divide por 2, vamos dizer assim, na hora. Correto. Não é isso, Cláudio? Explica para a gente aí sobre retenção de público. Correto. Já que estamos falando de YouTube... já partimos para uma área mais tranquila para mim, né? Mas assim, a retenção eu vou dizer que é a coisa mais importante hoje no algoritmo. O algoritmo acompanha o que o público quer, o que o público está gostando. Então, se o público está gostando, está ficando bastante tempo ali, está segurando ali o público na plataforma, que é isso que o YouTube quer. O YouTube não quer que ninguém saia daqui. Então, esse canal está segurando as pessoas aqui, vou indicar mais pessoas. Então, a retenção é muito importante. E que nem mesmo em live, né? A live, vamos supor, você fica lá, entra, fica 2 minutos, sai. Aí depois você passou meia hora, eu vou entrar de novo lá. E vai ficar mais 2, 3 minutos, 5, sei lá. Isso aí, na verdade, é igual o Rodrigo falou. Divide ali a retenção, prejudica de uma certa forma. Mas live é comum isso, é muito difícil alguém ficar ali mesmo. É muito difícil. Sabe, do começo ao fim. É muito difícil. Mas, assim, a parte de vídeo, a retenção é importantíssima. Vídeos, para ter de 50% para cima, é o ideal. Só que, normalmente, a maioria fica ali 25%, 30%. Quando o vídeo é mais ou menos bom, 35%. Essa é a média, tá? De vídeos, assim. Você pode dar uma olhadinha na estatística. Você que tem um canal do YouTube, seu canal, dá uma olhadinha lá nas estatísticas, dá uma olhada para você ver a retenção. A média, assim, de porcentagem é essa aí, 25, 30, 35. E alguns vídeos que você fez bem, que está acima de 50, então é nesses aí que você tem que focar também. Já vai uma dica aí. Traz conteúdo parecido ou que abrange mais sobre esse conteúdo. Pode ser o mesmo tema, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas já falei desse tema, mas às vezes tem uma informação nova, você pode agregar alguma coisa, trazer uma atualização. Então, pega esse vídeo que funcionou, que deu certo, que deu uma retenção boa, uma porcentagem boa, e você vai traz mais conteúdo assim, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica para o Rodrigo aqui, né? Eu não sei se o Rodrigo já pensou em fazer isso, mas que nem você que faz muitas lives, Rodrigo, e tem, assim, alguns momentos, você poderia estar trazendo cortes. Você pegar essa live, corta alguns trechos e você coloca um novo título, como é um conteúdo seu, você não vai dar strike em você mesmo, né? E você sobe como vídeo alguns cortes das lives aí, que vai ser bem interessante, viu? E vai te ajudar também. Eu vou fazer mesmo. Isso aí. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é isso aí. YouTube olha, estender as mangas e, trabalhar. É raro, pessoal. A gente fala assim... Pode falar. Não, eu ia falar que é raro assim, as pessoas assim que do nada acontece, assim, que nem um Whindersson Nunes ou um outro aí que dá certo, é raro. Então, a maior parte que estão aí, 90%, é trabalho mesmo, muita dedicação. No YouTube é isso aí. A leitura da Tícia fala lá, eu fico do começo ao fim. Legal, isso mesmo. Eu sei disso. Tem gente que fica, vai lá, tá do começo ao fim, eu sei as pessoas. Mas não é só para mim, não, para você, é para qualquer canal. Gostou mais ou menos? Fica até o fim, que ajuda, né, cara? Ajuda. E isso que eu estou conversando, a gente está conversando agora, tá? Não tem
a ver com ufologia? Não, mas tem a ver com as pessoas que têm canal de ufologia, que é criador Sim, de conteúdo, tá? É criador de conteúdo. Então, é importante também para essas pessoas. Eu aproveitei a live que você ia trazer a parte da ufologia, dos seus avistamentos, tá? E falei assim, pô, vamos conversar também sobre o seu canal, tá? legal. E até fala um pouco do seu canal, fala o como que ele trata, fala um pouco, destrincha seu canal para nós aí, para as pessoas irem. Por sinal, o canal do Clóvis está aqui na descrição da live, tá? O meu também tá, lá do Agradeço, Rodrigo. Pixel também tá tudo aí, tá tudo na descrição da live. Então, o canal Fórmula Tubo eu criei, né, de experiências com os outros canais que eu tinha, né? Eu falei assim, bom, eu tenho um conhecimento, já fiz muito teste, o que deu certo, o que não deu, a thumbnail ou a capinha, a miniatura que chama mais atenção. Para esse tipo de nicho, olha, isso aqui, essa cor funciona mais. Então a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, né? E eu vi muitos gurus aí da internet, né? Vamos dizer assim, vou chamar de gurus, que ensinam e que ensinam coisas aí que não tem muito, sabe? Falei assim, não, tá falando besteira aí. Então eu vou trazer aqui alguns conhecimentos, vou compartilhar com o pessoal também. Então eu resolvi criar esse canal, né? Que inclusive aí eu descobri como eu gosto de falar desse assunto também, assim como de ufologia, né? Que eu consumo muito, né? E trouxe esse canal voltado para ensinar realmente ali os iniciantes, os que estão começando, os que já estão um pouco já com experiência, né? Que já entendem um pouco da plataforma, já estão aí um tempo e já estão até monetizados, e que às vezes, Rodrigo, tá faltando ali uns detalhes, né, estéticos, às vezes, Isso, né? Às isso. vezes a pessoa fala um conteúdo muito bom, mas não tem uma capinha, uma thumbnail que chama atenção, ninguém vai clicar, né? Às vezes tem um banner lá mal feito, né? A pessoa não sabe nessas coisas, não dedica tempo para isso, que toma tempo também fazer isso, né? E às vezes está deixando de crescer o canal por algumas coisas estéticas. Eu costumo até falar nas lives, eu falo assim que o canal da gente, o banner, o logo, a thumbnail, é como se fosse a fachada da sua casa, né? Tem que ter uma fachada bonita, apresentável, né? Se você quer vender sua casa, tem que ter uma fachada bonita, vai chamar atenção. Isso, isso. Então tem que ter ali, a pessoa entra na sala ali, né? Tem que estar bem arrumadinho, organizado, né? E é isso aí. Depois a pessoa vai entrar e vai conhecer o seu canal, vai conhecer o seu conteúdo, vai, então, como se fosse ir lá na cozinha, lá. A gente aqui no interior vai entrar na cozinha, né, a gente já passa pela sala, vai na cozinha para a gente comer, tomar um café, bater um papo, né? Então, mais ou menos isso. Você tem que levar o seu conteúdo de uma forma boa. Opa, então eu preciso consertar umas outras coisas. E eu tenho certeza que tem muitos canais aí que falam de ufologia que estão precisando fazer alguns detalhes, aprender, sabe? Fazer uma capinha, uma miniatura, melhorar ali. Tem gente que escreve muitas coisas, né? Eu vejo assim, pessoal, que o tema é bom. Eu já assisti vários conteúdos, nossa, que falam da informação muito boa. Só que eu cliquei porque eu realmente estou pesquisando ali. Mas assim, uma pessoa qualquer assim que não conhece ia bater ali o olho, não ia passar reto, nem ia clicar, né? E quando acontece Eu isso, tô aí o YouTube mostra, ele faz uma impressão da thumbnail sua, né? É uma impressão. E a pessoa não clicou, opa, cai ali a impressão sua. Não é retenção, mas cai a impressão. Ou seja, não chamou atenção. Ou seja, o YouTube ele não vai sugerir, né? O algoritmo não vai sugerir para outras pessoas. Por isso que eu vou focar aqui, tem que trabalhar bem essa área também estética também de design do canal. É importante também. É um conjunto de coisas, eu tô né, Rodrigo? mostrando aí, ó. Eu tô mostrando as capas pro pessoal Você tá ver como mostrando, que né? é feito. Tô mostrando aí, ó. Tá ao vivo aí o seu canal, tá? Beleza. Então, é que nem os Você vídeos tava falando, shorts, eu né? tava. O YouTube, os vídeos shorts, ele faz isso daí, então às vezes fica um pouquinho a estética, alterou, então às vezes fica, né? O vídeo shorts não tem como a gente tem como pôr thumbnail, mas não tem como você controlar isso. Eu vou pôr lá, vai ficar lá aparecer aquela thumbnail, ainda não. Mas a thumbnail assim dos vídeos da live, você deve estar
dando um pouquinho mais de capricho. Você que é criador de conteúdo, você que quer crescer o seu canal, começa a olhar. Eu não sei fazer isso, acho complicado. Tá, mas tem pessoas que faz, tem pessoas que conseguem. Opa, eu também vou aprender. Também sou teimoso, nem que demore um pouco. Vá lá, insista. Eu estou te motivando aqui a não desistir do seu canal. Você fala assim, poxa, tem 10, 20 visualizações, mas às vezes mudou um título ali também, que é muito importante, um título chamativo, né? Alguma palavra-chave que você vai estar utilizando ali para chamar a atenção do seu público. E a thumbnail. E você fez isso daí, aonde que pode bombar, explodir o seu vídeo e você monetizar o seu canal até. E já aconteceu comigo, já tenho experiência, e outros criadores que eu conheço, é assim, pessoal. Da noite pro dia pode ser que aconteça. Mas você tem que, sempre fazer o seu melhor. É a dica que eu dou para vocês aí, criadores. O Bruno tá te convidando lá para você ir no canal dele, eu acho que é para jogar, tá? Aí, Rodrigo, o chamou Bruno, você também. Eu sei, mas eu ia falar para ele de jogar, cara. Você acredita que eu não jogo no computador? Você acredita nisso, cara? Eu não jogo, eu não sei jogar, por incrível que pareça, tá? Mas, Bruno, eu vou no teu canal tranquilo, mas não me chama para jogar, não, que vai ser a maior vergonha que eu vou passar na minha vida, cara. Vai ser no seu canal, tá? Então não faça isso comigo. Então, gente, aqui, ó, o canal do Fórmula Tube tá aqui, tá na descrição da live também, tá? Só aí que eu tô aqui, ó, gente, eu também tá aberto aqui, ó. Tem um linkzinho, né? Mas eu acho que fica pequeno vou até aumentar no outro canal que tá aqui, meu aberto. Esse link fica pequeno, o seu QR Code que tá aparecendo aí. Até aconselho você fazer um também, Rodrigo. Uhum. E você também, que não tem um canal monetizado, pela AdSense, no caso, né? Que tem várias formas de monetizar um canal, né? Tem por ser afiliado, várias coisas. Enfim, eu vou falar do Pix. Coloca um Pix, aprende a fazer. Opa, tá aqui. Aprende a fazer um QR Code. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como é que se faz. Isso. E é bem simples. E você pode colocar. E a pessoa que curte o seu canal, gosta do seu trabalho, pode estar te ajudando dessa forma também. É uma maneira que está aí disponível aí para qualquer criador, né? E vai direto para sua conta, não vai passar pelo YouTube lá, que tem todos os descontos depois. E você está incentivando a gente que cria conteúdo aqui também a estar continuando a entreter você. Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar um negócio. Isso aqui eu não entendi a pergunta, tá? O Claudinei, meu amigo, e por sinal, Claudinei, depois você me passa as novidades lá de Caieiras, né? Que ele fez lá, ele foi ver, confirmar o que aconteceu em Caieiras, se caiu um OVNI mesmo, o que foi, não descobriu ainda, parece que ele vai sobrevoar com o comandante de helicóptero. Vamos ver, vamos esperar aí para ver o desenrolar do que aconteceu em Caieiras, tá? Foi antes de ontem, se eu não me engano, tá? Parabéns aí pela disposição de ter ido lá, correr atrás do que aconteceu, mas por enquanto ninguém sabe aí. Clóvis, rede virtual em VirtualBox, dá para monetizar com os virtuais? Eu não entendi. Eu também não entendi. O VirtualBox que ele está falando, será que aquele... VirtualBox, se eu não me engano, ele como se fala? Emula um outro computador dentro do VirtualBox. Isso. Normal. Entendeu? Né? Você pode estar criando lá, né, o canal e através essa máquina virtual, né? Isso que eu estava querendo lembrar. Já entendi. Ele está perguntando que se dentro do VirtualBox dá para ser monetizado as coisas dele, ele fazer tudo dentro do VirtualBox. Eu acho que é isso. Tranquilo. Desde que você faça log na sua conta, né, do YouTube, tranquilo. Uhum. Deve ser por causa de Xbox, deve ser isso. Isso. Alguma coisa desse estilo. Se não for, você pergunta novamente aí, Cronei. Reformula aí que... Mas se for isso, dá sim.
Eu tô vendo aqui que eu perdi. Ó, Claudinei tá me chamando pra jogar dama. Dama eu sei, tá? Dama eu sei Ô, jogar. Tá? dama Isso aí eu dominó sei. dá. O Marco tá falando uma verdadeira aula, live fantástica, passivo de todos os elogios. Estamos aprendendo. Muito obrigado, Marcos, como sempre, Valeu, um Marco. grande amigo. Prazer conhecer É, você. Conhecendo muita gente nova aqui. tem bastante gente aí. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui para ver se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Enquanto você vai vendo aí. Dona Ah, Vilma, não. Dona Vilma está perguntando, falando aqui que ela não sabe muito bem de internet, essas coisas, mas vai aprender. Isso mesmo, você está vendo, gente? É Dona isso. Vilma está correndo atrás, eu tento ajudar, outras pessoas ajudam também e vamos E lá, vamos que através da vamos, não pode senhora, desistir. através da senhora dando esse relato aqui, que vai aprender, incentiva e inspira um monte de gente a fazer isso também. É importante mesmo. Aqui, ó, foi bom aqui eu tocar nesse assunto, ó, lá que tá falando lá que o chefe Bala lá no canal Neus Ufologia, vai estar falando sobre o assunto Caieiras. É, eu acho que pode ser um balão. A gente não sabe ainda o que, que houve. Eu fiquei sabendo sobre Caieiras pelo o Claudinei, tá? Mas eu vou lá ver o chefe Bala para explicar o que, que aconteceu em Caieiras. Por sinal, tem bastante gente e saiu poucos lugares isso, tá? Mas tem bastante gente falando já em grupos de WhatsApp, muita coisa, e eu quero saber o que, que aconteceu. Eu mesmo não estou sabendo muito bem, não. Eu li a respeito, estou sabendo, mas já começaram já a aumentar a coisa. Entendeu? Tem Hum, um grande problema na ufologia, acontece um fato, de repente, até real, e daquele fato real começa a inventar várias outras coisas, situações que às vezes não existem, tá? Ou às vezes acontece um fato que não é nada de ufológico e as pessoas começam a tentar fazer um fato ufológico e inventando várias outras coisas. Pode falar, Cláudio. pode ser que seja também para desviar também, viu? Né? Às vezes para desviar o assunto É, eles fazem alguma coisa assim, meio assim mesmo. aqui já está falando que quanto Caieiras, no passado de manobras militares, sempre ocorre lá, tendo amigos com confiança que residem lá. Obrigado, Rô. A Rô já está me botando até em rapaz em algumas coisas que eu não estou com tempo para sair pesquisando essas coisas, mas eu ia Legal. pesquisar mesmo, então já me adiantou bastante coisa, tá? É, Liguei falou uma ferramenta top para live que dá para gravar. Eu acho que. Ah, tá. Tá falando sobre o Stream Deck. Eu já ouvi falar sobre ele, eu não conheço ainda. Não conheço. O Stream Eu Deck, vou procurar ver. até Uhum, falei para o Bruno, eu também não utilizei ele ainda, então não tenho uhum, como falar sobre ele. uhum, Já utilizei o StreamYards aqui, né? Excelente, dá para fazer lá. O Rodrigo está uhum, aqui, prova viva uhum. aqui, olha, que ele faz live só com o Eu só StreamYards, uso né? ele. Só usa ele. É. Então funciona muito bem, é direto pelo O navegador. Restream também. O Restream é muito bom. Isso também é muito bom, Tá? ia falar dele também. É. E tem o Melon também é meio Eu não concorrente aí. usei ainda. Eu já Eu utilizei, vi uma mas live sua. até Uhum, não gostei por causa do chat, e não dá para você dar atenção, pula. Já não gostei disso uhum, aí, eles precisam corrigir isso daí, né? Mas, o Rodrigo, vou falar a verdade. A grande maioria, 90% dos espectadores, das pessoas que estão uhum. consumindo a internet, estão no mobile, no celular, né? Então, as pessoas que vão gravar, os criadores que vão gravar que tem celular, né, pode estar utilizando, tem o Mobzen, tem vários outros aplicativos aí que dá para estar utilizando aí. O StreamYards eu acho que não dá para fazer pelo celular. Eu acredito que não, né? Mas para receber, Eu não testei ainda não. Eu não eu também testei. não cheguei a fazer Mas esse eu já teste. vi propaganda do StreamYard no celular. Eu não tenho baixado ele no celular, mas vou ver depois. Mas se você que tem um canal Eu e acho quer que sim. profissionalizar, fazer live com gravar vídeos, eu vou ser um pouco, talvez, vamos falar assim, das antigas, mas computador.
computador é a melhor coisa, que você pode instalar É um a melhor software, coisa. o OBS, por E exemplo. você que é enxerga o que está e você lá. enxerga a tela, dá para fazer várias coisas, né? E Aí. o celular fica um pouquinho já moderado ali para você trabalhar com ele. Eu gostei da caneca do Isso Rodrigo, mesmo. hein, gente? Olha, top mesmo. Ô, dona Vilma, parabéns aí, boa escolha. Presentão para ele. Foi. Eu tô estreando hoje, tá? Tô Darth estreando hoje. Vader. A Maria botou. E viva o pato! É O o pato, gente, o que é? É o pato, é que tá aqui, ó. Não, é que tá aqui, ó. Acho que Opa, tá aqui. lá, sei lá, não sei. Deixa eu ver aqui no outro computador. Acho que é pra lá. É aqui, é. É o patinho. Tá em cima de você. É o patinho que eu chamo. Pato. Eu não falo StreamYard, eu chamo pato. Ó, vou abrir a live no pato. Não sei o É que, vou lá no certo. pato. Quer ver outra coisa que eu falo? Eu falo, o azulzinho é cadê o nome dele? É o TeamView. TeamView que eu faço E de viu? comunicação remota, que faz acesso remoto, né? Que eu presto serviço de acesso remoto. Tá? Eu acesso o computador da pessoa para fazer, consertar o computador. Eu trabalho com informática já há muitos anos. Eu sei que, cara, meu primeiro computador, eu acho que eu tinha. Cara, eu era guri, cara, uns 8, 9, 8, 10 anos. Eu me lembro que eu tenho um computador, até hoje vocês podem pesquisar, Commodore 64. Ele tá aqui, Nossa. ó, com disco, com unidade de disco, 5 em 1/4, aquele discão aqui, eu tenho aqui. Um dia eu vou fazer uma live sobre ele. Um gravador de fita cassete que a gente ficava 1 hora, 2 horas passando aquela de fita cassete para a gente jogar o joguinho, tá? Nossa. Era assim que a gente fazia, tá? Não era nada que vocês pensam aí, não. Era 1 hora passa um lado, dá um pause, passa o outro lado, para a gente começar a jogar alguma coisa, entendeu? Aí depois teve também o, o disco flexível, que esse de 5 em 1/4. Eu tenho tudo guardado aqui, você acredita nisso? Um dia eu vou fazer uma live mostrando essas coisas. Só coisa antiga, cara. Olha, vale a Antiga, não é pena. velha, é coisa antiga. É, velho não. Esse computador. É, velho já basta Coisa, eu. coisa antiga. Legal. Olha aqui, o Leandro tá falando que tem um MSX. Eu conheço o MSX. Olha, e tá funcionando. Legal, Ó, cara. O Curitibano fala, lembra do Commodore 64, lembrava os Spectrum. Olha, gente, o pessoal tudo tá das sabendo o que eu antigas. tô falando, gente. Olha, aqui já lançou o Atari, Esse é do meu tempo. Nostalgia, Nintendo. Olha, gente, pessoal, MS Robert, Expert, eu conheço tudo isso, gente. Eu peguei toda essa época. Eu tô impressionado, cara. Que bom. Deixa eu ver aqui. Deixa a gente até preocupada. É isso. Vamos lá, vamos falar alguma coisa aqui. Vamos lá, que a gente já está com quase 2 horas de live. Eu ia Nossa, fazer 1 hora e meia. Pelo amor de Deus, a hora a gente passa passou do rápido. horário. Então, passou do horário. Então, então seu canal está aí para ajudar os outros. Né? Sim, eu criei para tentar fazer de uma forma um pouquinho diferente, viu, Rodrigo? Deixa eu explicar também essa parte. Não falar mais do mesmo, mas de uma forma diferente. Eu estou aqui para incentivar os criadores, motivar. Eu, além de E trazer o ajudar conteúdo, né? também. Várias pessoas já falaram que você ajuda muitas pessoas aí. Sim, tá? rapaz. Inclusive você falou, né, que você foi assistir o meu vídeo e até que você não desistiu do canal, graças a Deus. Foi isso Né? E mesmo. muitos outros vieram também. Tá? Isso aí que motiva eu a criar mais, sabe? Veio falar para mim, Clóvis, depois que assisti o seu vídeo, resolvi continuar aqui o canal, vou insistir mais um pouco, não vou desistir não. Então é muito bom você saber que você está ajudando pessoas. Então eu quis trazer esse canal para realmente ajudar, motivar as pessoas a criar conteúdo.
Lógico, eu também vou ensinar a parte técnica, né? A parte das diretrizes do YouTube, tem que falar, mas de uma maneira um pouquinho mais, como eu posso dizer, menos séria, assim como alguns trazem. Eu tento trazer, não sei se você viu o vídeo lá, eu trago até o outro Clóvis, né? Eu faço uma brincadeira que é um Clóvis às avessas aí. O Clóvis fala as coisas certinho e o outro Clóvis já pega pesado. Inclusive, eu fiz um teste que assim, terminando esse mês, daquele teste. Então, terminando esse mês, eu vou gravar o final do teste, né? Eu vou curioso, te adiantar, cara, aqui, né, na sua live aqui. Eu fiz um teste, pessoal, que eu falando bem do algoritmo, falando bem do YouTube e falando coisas boas, né? Palavras-chave ali, né? Tá, um roteiro ali. E eu fiz um outro vídeo falando ao contrário. Desculpa a palavra, metendo pau no YouTube mesmo, sabe? E para ver o alcance que isso ia acontecer. E eu tenho os dados disso já, mas estou esperando dar mais um tempinho, que tem que ter 1 mês e meio, 2, para coletar esses dados para mim jogar aí o resultado. E por que eu fiz isso? Da onde eu tirei essa ideia de fazer isso? Que tem a ver, eu só vou deixar aqui um spoiler, que tem a ver com água. Esse é o spoiler. Tem a ver com água, através disso aí que eu... de uma plantinha e de água. Olha, agora vai confundir todo mundo. Quem tiver curiosidade, passa lá no canal, lá, Fórmula Tube. Aí, olha, a chamada para ação. Hein? Acabei de ensinar como é que se faz. É isso mesmo. E eu também falo que eu vou lá depois. Eu sempre tô lá no canal do Fórmula Tube. Tem outros canais também muito bons, tá? Que tem por aí. Cuidado para não cair em canais que vai piorar mais a situação do que melhora. Eu estou trazendo aqui o Clóvis, porque eu conheço o trabalho dele, eu sei como que é, e desde o momento que, pela primeira vez que eu vi o Clóvis, eu achei impressionante esse negócio. Foi no mesmo dia que eu falei, eu vou apagar esse canal, vou acabar com isso. Vai e cai o vídeo seu falando sobre não desistir, não sei o quê. Eu assisti do começo ao fim, eu falei, gente, é isso mesmo. Eu aconselho. Você tem o nome do vídeo, aquele vídeo? Você sabe o nome? Deixa eu pegar aqui. O nome certinho, completo, pera lá. Pera lá, pessoal. Aqui. O título na thumbnail está desanimado com o YouTube, né? Uma pergunta, né? Aí o título é: esse vídeo é para você que está pensando em desistir do seu canal do YouTube. Assista esse vídeo. Eu estou tentando achar aqui para mostrar. Não, a pessoa vai lá. Vai que vocês vão achar. É bom que vocês procuram lá no canal. De repente você acha umas coisas que vocês estão precisando. A maioria das pessoas tem negócio aqui, ó, Canva. Aí, dona Vilma, como fazer mais de 4 mil reais? Mandei para você, o Rodrigo, o link, se você quiser. Tá aqui. Eu já que você mandou aqui para mim, né? Pronto, tá aqui, chegou. É esse vídeo aí. Pessoal, então... vocês que forem assistir, olha, vale a pena. Você que está desanimado com o seu canal, vale a pena você assistir que vai mudar suas ideias. Deixa eu compartilhar aqui. Só não tem a capa, né? Que quando entra, já não entra com a capa. Mas esse daqui, ó. Se quiser, é esse aqui, ó. Esse vídeo que você está pensando em desistir do seu canal, YouTube, assista esse vídeo. Tá aqui, gente. É esse, né? É esse mesmo. Tá. Então tá aqui. Final e vão se surpreender. As outras 99% já foram embora já nesse momento, provavelmente já se foram. Você tá indo aí? Beleza. Então eu quero falar com você. Você está desanimado com o YouTube Brasil? Você criou já canal, já fez tudo certinho, já ouviu milhares de dicas aí, um monte de gente, até do meu canal você já ouviu, né? Você deve ter ouvido várias dicas e não tá acontecendo, né? Ou tá acontecendo, mas muito lento, né? Devagar. Tá... Então, gente, para ver todo o conteúdo, vai lá.
vai lá no canal do Clóvis. Eu recomendo, tá? Eu vou mandar aqui fazer um negócio para você. Eu vou botar o link direto para esse vídeo que eu acho muito interessante. Eu vou botar lá direto lá nos comentários, tá? Para você. Eu Tá? agradeço, Rodrigo. Mas, gente, mas vai depois da live, tá? Ah, Ah, não, é. mas depois da live só isso tem que esperar liberar o chat. Mas tudo bem, entra no canal dele e dá uma procurada lá. Relação blindada. Boa noite, seja bem-vindo ou Boa noite, bem-vinda no Relação Blindada. canal. Boa noite, tá? Gostei do nome do canal, Relação É Blindada, olha. interessante, interessante. Lembra muito daquele. Eu tenho até o livro aqui. Casamento Blindado. Eu acho que é um negócio desse. É, eu acho que já vi alguma coisa assim, Rodrigo. Eu tenho um livro desse já há muito tempo aqui. Aqui, eu tenho ali na frente. Ih, gente, já estou falando até meus livros aqui. Olha aí. Ei, aí. A gente fala, né? Live é assim, solta e já foi. É. Ó, dona Vilma, cair, levantar e desistir jamais. Isso mesmo. Gente, o link tá aqui que eu botei pro vídeo foi o que me fez conhecer o Clóvis, que hoje eu tô com o canal monetizado até hoje por conta desse vídeo, tá, gente? Então, não deixa de dar uma olhadinha lá, tá lá. Tá? É só pegar o link depois, a live vai acabar, mas demora mais hora aí, depois o YouTube vai e libera o chat. Normalmente, todas as minhas lives têm chat, só aquelas que têm direitos autorais, que eu me estrepei por 30 segundos de uma música, que eu tive que tirar a música. Cuidado, Liga gente, atrás. direitos autorais. Direitos autorais é coisa muito séria, tá? Que Sim, é para mim muito eu importante. já sei. Uhum, Deixa eu só dar pode falar. um toque aqui para os criadores aí. Uhum, Cria conteúdo seu. Para de copiar e colar. Para de usar uhum, voz robótica. Faz igual eu, Rodrigo, aqui. Ah, mas eu não quero aparecer, eu tenho vergonha. Tá, tudo bem, mas coloca a sua voz. A não ser que você tenha um problema na sua voz, um problema, né, alguma deficiência, alguma coisa, tudo bem. Mas se mostra, você é único, você é única. Então, quando você vem aqui na internet, não tem outra pessoa igual a você. Pode até falar o mesmo assunto, mas é diferente. Pode ter certeza disso. Então, não tenha medo, não tenha. Às vezes você está perdendo a oportunidade. Pega esse canal seu aí, coloca o seu conteúdo autoral, for seu, e música, uhum. lá da biblioteca do YouTube. Recomendo de lá. Lá não tem problema. Isso mesmo. Isso daí, e na verdade, foi até do amigo meu, que a música era dele mesmo, da produtora dele, mas a produtora pediu os direitos autorais. Então, conclusão, eu tive que tirar o só a parte, né, Tirou o áudio. de 30 segundos do áudio, ficou sem áudio. Para mim, só ficou áudio. Mas o pior foi que o chat, ele some. Numa live, o chat some. Quando é vídeo, você não tem problema, como é só um vídeo. Mas quando é uma live, o YouTube tira o chat também, desabilita o chat. Deixa eu só dar uma dica aqui, Rodrigo, para o pessoal Uhum, aqui. Acho que isso daí é para a grande maioria de criadores mesmo. Pessoal, vocês uhum. que aparecem nas filmagens, assim que nem a gente está fazendo aqui nessa live, olha para a câmera, tá? Muita gente esquece e fica olhando assim para o lado, assim, né? Quando É. está Eu, gravando o vídeo. Nem na live, que nem o Rodrigo tá isso. lendo, a gente tá aqui, tudo Eu bem, a tô, gente pode. Mas o eu pessoal tô que aqui, um grava, celular aqui, um notebook aqui, o chat aqui, é isso que minha live é então, essa, eu tenho que fazer tudo sozinho. aí tudo bem. Mas agora você vai gravar um vídeo, falar de alguma coisa assim, sabe? Olha ali na câmera ali. Coloca ali Isso. um papelzinho, alguma coisa. Dá um nome para sua câmera, né? Eu até brinquei já no outro vídeo que eu falei. Falei, tem um conhecido meu que ele dá o nome na câmera dele de Jurema. Ele chama, tem nome. É loucura isso, mas enfim, funciona. Porque tem pessoas assistindo, você está falando direto com alguém aí. Então, olha para a Isso câmera. mesmo, Mas isso pode mesmo. falar agora. Eu tô Desculpa aí, Rodrigo. olhando. Eu queria dar esse alerta para o pessoal. Olhando aqui.
Cara, infelizmente eu fico com tanta coisa. Eu abri outra aqui, tem uma tela aqui, o celular de outro lado, a tela aqui. Eu estou vendo três coisas ao mesmo tempo, porque o celular, a, a irmã, quando tem pergunta, ela manda para mim aqui, entendeu? Então eu deixo já aberto aqui no WhatsApp, quando precisar. Esses são os bastidores de uma gravação de uma live, de um vídeo, de alguma coisa. Geralmente é assim. E outra coisa, se você tem um monitor parado antigo, e tiver, se não tiver como botar, tem adaptadores, tá? Usa, é muito bom para fazer como segundo monitor para fazer edição. Também é muito bom. No Verdade. OBS é Boa muito dica. usado o segundo monitor, tá? Segundo ou terceiro monitor. Tem gente que usa 3 monitores de uma vez só, tá? E, viu, Rodrigo? E até celular, tá? Celular você pode chegar e virar um monitor Vira um também. monitor também. Verdade. Eu não sei como fazer isso. E eu não Pode posso falar. também, antes de você encerrar, eu não posso deixar de dar essa dica pro pessoal, que até inclusive eu gravei o último vídeo hoje. Quem for lá, depois assiste o último vídeo. Uhum. Trata as pessoas do seu canal, seu público, sabe? Tenta conhecer essas pessoas, responder comentários. É que nem o Rodrigo tá fazendo aqui, ele conhece um monte de pessoas, ele chamou pelo nome, sabe? Eles se conhecem, então é isso que faz a diferença. Ah, mas eu tenho 100 mil inscritos, eu não dou conta. Daí tudo bem, essa é uma quantidade muito grande. Mas quando você é um canal pequeno, dá atenção para o seu público, conversa, usa a aba comunidade lá para você interagir. É uma rede social particular sua, tá? Esse é o conselho que eu tenho que dar para você aí, criador aí. Eu estou feliz que quem chegou foi aí. Hoje eu conheci ela lá no seu grupo. Malu. A vovó blogueira. A vovó blogueira. Tá? Falando nisso, vovó blogueira, eu vi lá o seu comercial, parabéns, foi muito legal o seu comercial lá acho que é um supermercado, se eu não me engano, que ela foi. Ela gravou, tem um vídeo Muito dela legal. lá. Depois eu vou se inscrever lá no seu canal direito. E ela Seja tá bem-vinda, inspirando um vovó monte de blogueira. vovós aí. É isso aí, isso mesmo, tá? Então, parabéns pelo seu canal, parabéns a todos aí que tem canal e não desista, é isso mesmo, tá? Aqui, a Rô Gonçalves fala, a voz é tudo parecido com a voz do Cristiano Gonçalves e do chefe Bala. Aí, tá, então vou fazer um negócio também, já que eu vou falar o que acontece por detrás da câmera com áudio. Eu tenho explicando lá no canal Pixel Dicas e Tutoriais o que eu faço com áudio para tirar os ruídos, tudo, tá? Eu posso melhorar ainda a voz. Tá aqui, gente. Esse daqui é o que acontece por detrás da câmera, tá? É aqui que entra o áudio. Eu tiro o ruído de ventilador, eu tiro tudo para chegar um áudio melhor para vocês. Ainda não está 100% que eu não tive tempo de configurar ele direitinho, mas esse é o Adobe Audition, tá? Excelente. O Clóvis usa outros, tá? Mas esse é um, ó, tá até clipando um pouco aqui, ó. Já até percebi aqui que está clipando a, o áudio. Então, é por causa disso. A gente usa, tem muitos aí que tem microfone que você bota um filtro, bota uma coisa, acerta algumas coisas, melhora o áudio. Eu ainda não acertei direito esse microfone. Eu fiz uma coisa correndo para poder. O correndo virou definitivo. Você conhece aquele negócio? O correndo vira definitivo? É isso aí. O correndo vira definitivo. Muitas coisas Verdade. minhas virou definitivo aí. Deixa eu ver aqui. Então, olha, só vou ver aqui o que. Aqui, ó. Gratidão. Para mim é uma honra receber elogios. Tá, que fera nada. Estamos tudo no mesmo. Ó, Tudo no mesmo. um Tudo beijo no para você, mesmo. Malu. Vovó. Uma coisa, tá? Tem muito a fazer com aquele irmão. Rodrigo usa filtros especiais de áudio. Nem tanto, né? Eu só tenho filtro
tá? O Curitibano, vem com essa não, tá? Vem com essa não. Eu só tenho filtro para tirar o ruído. Eu não botei filtro nenhum, mas eu estou pensando em botar um para virar tipo um microfone de estúdio, que eu acho legal. Meu sonho é chegar com esse microfone, com um microfone tipo de estúdio mesmo, aquele som especial, né? Mas vamos que vamos, Vai vamos chegar tocar. lá. Rodrigo usa filtros especiais de áudio. Tá certo, tá certo. Clóvis, muito obrigado. Ó, chegamos a 2 horas de live. Olha, eu vou contar para vocês. Quando falou assim, ó, se não der 1 hora e meia, que eu tinha marcado 1 hora e meia de live. Passou, tá? 1 hora e meia de live. Quando falou assim, se não der, você pode cortar antes, se tiver muito conteúdo, não sei nada. Tá aí, Cláudio. O que você tem a dizer Então, disso aí, ó? 2 horas e 1 minuto. para você ver, eu também não estava esperando, não, viu? Inclusive, quem Aproveita e assistiu. fala suas considerações finais aí agora. Desculpa, eu te cortei. Não, tranquilo. Inclusive, quem assistiu do começo viu como eu estava nervoso. Agora estou um pouco mais tranquilo, né, Rodrigo? Bom, gente, olha, foi um prazer conhecer vocês aqui do canal Território Oculto, do Rodrigo aqui, um amigo querido que eu ganhei aí para a vida toda agora aí. A gente está aqui para ser essa parceria. Em breve ele vai estar no meu canal também. Eu estou programando lá um tipo assim que na entrevista que ele está fazendo, Uhum. né? Então eu vou convidar ele também. Eu já fiz o convite, né? Em off, mas já estou falando aqui ao vivo também. Então, Uhum. em breve a gente vai estar lá também perguntando. Eu vou perguntar algumas coisas para ele sobre o nicho que ele trabalha, como é que a gente vai desenvolver para ajudar pessoas que fazem esse nicho, né? No YouTube aqui que querem crescer também. Então vai ser bem interessante. Meu canal tá aí, para quem quiser dar uma olhadinha, conhecer, seja bem-vindo. Tá? Eu tenho um grupo também do WhatsApp. Pode ficar tranquilo que eu não vou vender curso, não sou desses gurus que quer vender curso. Não, lá você vai aprender tudo grátis, não tem nada de curso. Não vou coletar leads, quem não sabe coletar e-mail das pessoas para Uhum. depois mandar coisa. Não. Isso. Ali é um grupo realmente de amigos, né? E ali, se você também quiser entrar no canal, quiser conhecer essa família Tube, será muito bem-vindo, tá? E eu tô lá também para te ajudar de alguma forma, se eu puder, alguma dúvida, tô lá, faço análise de canal. Bom, conhece meu canal lá, dá uma olhadinha e espero que eu possa ajudar você. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que vieram aqui participar aqui da live aqui, tá? Um beijo, um abraço a todos. Eu tenho que falar aqui, agradecer muito a sua presença, tá, Cláudio? Se O só por pessoal lembrar você, tá. Rodrigo, Pode falar, vou pode cortar você, falar. desculpa, mas eu acho que você tem Uhum. que mostrar o descoisar lá antes de terminar a live, hein? O canal. Pô, eu já estava esquecendo, cara. Deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Então depois Eu o tenho pessoal que que assistiu achar do aqui. começo vai falar, ele não vai mostrar o canal lá. Não, eu olhei assim, você me lembrou na hora certa. Deixa eu só tentar, que eu já vou direto pro canal deles. Aqui, achei. Achei aqui. Deixa eu aproveitar que eu já tô. Calma aí, gente, que eu já faço tudo de uma vez só. E como nós estamos num canal de ufologia, se alguém se interessar pelo vídeo, quiser dar uma estudada, o Rodrigo está com o vídeo, o registro lá meu, né, que eu fiz. Quiser dar uma estudada, né, vocês que têm equipamentos próprios, softwares próprios, para dar uma estudada, aí só falar com o Rodrigo aí. Calma aí, calma aí. Então, pronto, agora já foi. Peguei os canais todos logo, que aí já mostra aqui tudo de uma vez só. Então vamos lá. Primeiro, descoisar as coisas que estão coisadas. Tá aqui. É um canal. Deixa eu ver. Trabalha mais na parte de
de segurança. Segurando, de Tá? hacker. Uhum. Isso. Tá, para quem gosta, está aqui, Pra quem gosta, tá tá? aí. Descoisar as coisas que estão coisadas. Vamos ver aqui o outro. Já vou passar aqui. Deixa eu só fechar, senão eu me Muito perco. criativo. O nome dele foi Garagem Sociedade Automotiva do Leandro. Tá aqui Leandro. também, tá? Tá aqui, gente. Quem quiser se inscreva. Tem curso, tem falando sobre o carburador Solex, para quem conheceu, tá? Eu conheci isso tudo. Ai, meu Deus, eu tô ficando velho mesmo. O Fusca tem um negócio. Tem a reta final da montagem do Fusca, da saga do Fusca branco. Ó, tem negócio. Aqui, ó. Tem coisa aqui muito legal lá. Muito legal. Tem curso lá, que ele tem curso também, tá? Seminário, tem uma opção de troço aqui, cara. E tem um vídeo dele aí que bombou, tá? Eu andei vendo aqui um dia, é aquilo que você falou, um vídeo que bombou de uma hora para outra, deu muitas visualizações para ele. Vou tentar. Sim, ele monetizou o canal também, não tem muito tempo, né? Que ele também alcançou também. Uhum, isso. Ele Parabéns pro teve no. Leandro. É, gente, vai lá. Para quem gosta de, Lembro da de live coisa que de você fez garagem, com de ele, carro. Rádio Uhum. Patrulha, né? Que vocês falaram do Fusca lá. Nossa, Isso. é coisa Do antiga, hein? camburão. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Tem outra aqui. BD Games, tá também, ó. É Bruno, né, que você falou, né, o nome dele. Isso, Bruno. Tá aqui, Fala ó. aí. Aí, Bruno, seu canal tá aqui ao vivo, tá? Tá aqui, ó, pra quem gosta de games, que ele me chamou pra eu passar vergonha lá com eles, tá? Se tiver jogo da dama, você pode me chamar que eu vou. Mas esses troços aqui pra mim não dá não, cara. Mas valeu, seu canal tá aí, Bruno. B Games Nerd. B Game Games Nerd. Nerd, isso. Ele com a Tá? esposa, ele com a Ah, Raquel, eu vi, eu vi. que faz. Eu vi, eu vi a live deles rapidinho, que eu tava para começar aqui a live aqui, eu tive que correr. E tem também, que eu não poderia de falar, Leituras da Tícia. Eu adorei esse canal. É um canal para criança, tá? Sim. Que conta a história do pé de feijão. Tá aqui, ó. 1.100 visualizações, olha aqui. Ó, Ó, parabéns, Patrícia. legendado, parabéns. Parabéns, tá vendo? Era que você falou, ok, 1.800 visualizações. Tá vendo, gente? Não precisa fazer o que tá vendo. E se Uma você leitura. for, Rodrigo, As... na aba sobre ali, clica na aba Hum, sobre, por favor, para você ver hum. quando ela criou o canal. Olha lá. 3 de abril. Abril de 2022. Olha aí. Ela acertou o nicho, né? E é Ela um. só não conseguiu ainda as inscrições. As Sim. pessoas viram o vídeo e não se inscreveram no canal. Mas mesmo assim, pela Tá quantidade vendo? da conversão, tá legal, viu? Tá legal. Tá muito bom mesmo, muito bom. Então aqui, eu até postei no meu Facebook particular, que eu achei mó barato, cara, o canal dela falando sobre histórias infantis, e na minha família tem criança, então eu fui Então, lá e botei o canal dela para lá, que eu tenho os priminhos, né? Eu fui e botei, tá? uma coisa boa para as Gente, eu tô só crianças, né? aqui. Que hoje em dia tem muita coisa errada. Então isso daí. Aqui, vovó tá falando que amou os dois. Na, Maria do Carmo falando obrigado a todos que acompanharam. Um excelente boa noite a todos. Obrigado, tá, Maria do Carmo? Tá aí presente. Aqui, o BD Game falando, Rodrigão, a dama tá de pé, né? Aí. Então tá de pé. Vai jogar dama Me online, dei rapaz. mal agora. Me dei mal, cara.
Ai, ai. Vamos ver se eu não. Aqui, ó. Que eu falei mais cedo. Rafael Ah, Monticelli. Cheguei, acabou o programa aqui. Ah, ele já fez a gravação do programa dele, tá? Pena que chegou atrás já no finalzinho já, né, Rafael? Eu não posso deixar de. Deixa eu ver se. Cadê Rafael aqui? Gente, não repara não que para achar algumas coisas aqui que o negócio fica meio bravo, tá? O programa, o canal do Rafael Monticelli tá aí. Ele faz o programa junto com o Djalma Sabido. Por sinal, quem não viu, veja. Eu vou deixar aí até no começo do canal aí para como trailer, sei lá o quê. É, a live do Djalma aí para vocês verem. Você falou que é bom fazer postagem, não é isso? Postagem não, é como que se fala mesmo? Publicação? Como que é o negócio lá que tem que fazer, que você puxou minha orelha, que eu tenho que fazer? cortes. Não, não é corte, não, é publicações mesmo, eu acho que é o que é. Não, não é subir vídeo nem nada, não, é fazer. Ai, meu Deus, qual é o nome desse troço? Me esqueci o nome. É um negócio que eu tenho que fazer lá, que você botou eu e Leandro na hora lá, parece, Ah, numa tá. foto. Na aba comunidade, né? Você É, fazer eu acho que é um negócio. postagem. Tem postagem, isso, postagem no YouTube que eu tenho que fazer. Postagem, Tá? enquete, né? Pode fazer enquete, Uhum, perguntando um tema para o seu público, né? Ó, que tempo que vocês preferem? Falar tipo do Ratanana, aquele nome lá? Ou vocês querem que uhum. eu traga um vídeo falando de tal coisa? Pode perguntar. O Riba pediu para você depois dar uma passada lá no canal dele, para dar uma olhada. Ô, vou sim, Riba. Vai ser um Gente, prazer. gente, e o Clóvis faz lives de análise de canais também. Ele sorteia lá. É muito legal para não ficar. Aqui, ó. A Rô falou aqui, ó. Que amou o canal Leituras da Tícia. É mó barato, minha gente. Quem não for, se inscreve lá. Quem tiver criança criança em casa. Eu não tenho aqui, mas eu tenho é, primos meus que são menores. Aí eu estava agradecendo. É, o Riba, depois passa no canal do Clóvis, Tosqueira. que lá tem dicas, tem muitas dicas lá no canal dele, muitas dicas mesmo, tá? Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já falei para todo mundo. Gente, se eu não falei aqui, desculpa. Aqui, ó, BD Games falando obrigado pela força também. Ah, eu tô aqui para isso, cara. Não tem problema não. A gente tá aqui. Ela falou comunidade. Vovó Bloqueira já botou aqui, ó. Comunidade. Verdade. Aqui, ó. Parabéns, precisamos de mais pessoas e canais evoluindo e educativos como o seu. É, falando lá para canal da Leituras da Tícia. É Leitura isso da mesmo, Tice. cara. Eu gostei mesmo. Quando eu gosto mesmo. Não tenho esse negócio de ficar porque eu tô em live, tô ao vivo, que eu vou falar, não. Quando eu tenho que fazer, a outra eu botei. Ah, falando nisso, eu vi lá que o Daniel, receita simples do Daniel, não deu para vir hoje, que deve ter tido algum Ele imprevisto, avisou. mas eu escutei lá. É, eu escutei, tá? Daniel, um Um abraço aí. Qualquer abração aí, coisa, Daniel. só mandar um zap para mim. Agora ele já tem meu zap. Eu peguei ele de surpresa, eu liguei para ele. Aí ele falou, olha, Ele, Rodrigo eu Amigão, ele liguei ligou para para mim, ele. acredita? Ele falou. É, cara. É, é. Gente, Legal. então vamos ficar por aqui, né? Ó, você já tem outras considerações finais que já passou tanto tempo aí que a gente tem que te perguntar de novo. Considerações finais, quer falar alguma coisa, agradecer alguém? Eu acho assim que a gente conversou aqui até puxou para os dois assuntos, né? Tanto falamos no Uhum, começo a respeito de OVNI, né? Os avistamentos uhum, que eu vi, né? Que está aí registrado no seu uhum, canal, né? Quem quiser perguntar sobre isso, é só falar comigo também lá no Fórmula Tube, que eu uhum, também estou disponível, tem meus uhum. contatos lá, né? E, falamos bastante do YouTube também, e quem quiser mais dicas, corre lá no canal lá.
Eu agradeço as considerações finais que eu tenho e agradecer ao Rodrigo, de coração. Obrigado mesmo pela oportunidade que você deu. Estou muito feliz de ter participado. Peço desculpas aí se eu falei alguma coisa, uma pobrinha no meio aí. Não, mas eu sou meio caipira, tudo só assim tranquilo. mesmo. Tá? Foi Mas tudo valeu mesmo, tranquilo, de foi coração. muito. Eu quero agradecer também, tá? Você ter aceito o convite. Eu sei como que é uma correria de youtuber. Eu sei que é difícil. Falar que também eu tô com um canal também de tutoriais. O meu já é mais específico para tutoriais. Você é específico para o nicho seu do CEO, né? Do YouTube, né? O seu nicho. O meu já é mais pegar coisa e fazer. Eu tenho as dicas aí do StreamYard que eu fiz. Foi os primeiros vídeos, ainda não terminei, tem mais coisa ainda para fazer. Tem aquelas dicasinhas que o último vídeo, quem pegar, é a melhor dica que você pode usar para qualquer tipo de programa, tá? Até você pode usar, tá? Um VB Cable, chegar e jogar tudo, redirecionar o áudio para outro lugar. Quem não viu, gente, vai lá no Pixel Dicas e Tutoriais que vocês vão ver. Você não colocou ele aí, Rodrigo? Hã? Acho que você não colocou esse canal seu. Você não mostrou ele. Eu falo todo mundo. Deixa eu ver aqui. Esqueceu de você. Eu sempre esqueço de mim, gente. Não tem jeito, não. Tá aqui. Tá aqui, ó. Olha aí. Pixel Dicas e Tutoriais. Tá aqui, gente. Esse é meu segundo canal, tá? Não tenho 6 canais, não, mas eu tenho 2, tá? 2 já tá me dando dor de cabeça. Eu botei, só tem esses 2. A primeira parte aqui do StreamYard completo, tá? E aqui é mais para a parte de configuração de contas, né? Como que você faz para configurar a conta do StreamYard, botar tudo. E a remoção de ruído, esse daqui eu vou te falar. Apesar de não ter visualizações legais, é uma dica que eu demorei mesmo procurando pela internet, tá? Quem não viu, veja, tá? E aqui é a minha vinheta do canal que eu faço, né? E quem não percebeu, gente, eu mudei a vinheta do meu canal, tá? Vocês não falaram nada, tá? Eu mudei a vinheta, demorei umas horinhas para fazer hoje, foi difícil, tá? Depois eu vou botar lá no canal a vinheta nova. Clóvis, chega, né? 2 horas e 17 minutos. Estamos 17 minutos aqui. Não foi enrolando, não, que você foi me lembrando de outras coisas. Sim, eu. Tá. Obrigado. Gente, uma boa noite para todos. Obrigado a todos do chat que vieram aqui, que participaram da live, que ajudaram o canal, os superchats que foi recebido hoje, todas as pessoas que me ajudaram, que estão aí me ajudando, que não tem condição de dar um superchat, só de compartilhar essa live já vai estar ajudando muito, tá? Chega o YouTube, comentem aqui embaixo nos comentários, não no chat, nos comentários, é importantíssimo isso, né? Também para o YouTube. A interação. Tá? Vocês mostraram aqui. A interação, eu não vejo muita interação nos meus vídeos, tá? Então comentem. E é isso, gente. A live hoje foi dividida em 2 partes, mas já tinha conversado com ele sobre isso, que a gente estaria ajudando quem tem canal também. Você vê, teve gente aí pedindo para ajudar e assim vai. Que tem muitos que tem canal da internet, que é criador de conteúdo, fazem coisas de ufologia, mas também está precisando de ajuda nessa parte de gerenciamento de canais. E o Clóvis está aí, tá bom? Clóvis, muito obrigado, espero que tenha gostado. E meu canal aqui está aberto as portas para você, para você voltar quando puder, tá? Com certeza. Tá aí. Vamos bater uns outros papos de outras coisas mais. Com certeza. Vamos falar sobre Lemúria e Atlântida. Certinho. E quando você abrir com bastante amigos aí a live, aí você pode chamar eu também aí, que eu também entro aí. Nem que seja para ficar no meio ouvindo aí vocês aí, tá bom. Eu tô dentro. Tá bom, deixa comigo. Gente, quero agradecer a todos aqui,
tá? Já estão mandando aqui. Curitibanos, leitura aqui. O Rafael, ajuda eu aí. Aí. Rafael, vou tentar botar aqui. Não, vou que eu não posso sair. Porque eu não consegui achar o negócio. Ah, aqui, agora achei. Calma aí, gente. Rafael me ajudou também muito para conseguir os 1.000 inscritos, tá, gente? Então eu não posso, deixa eu tirar aqui, não posso sair sem mostrar o canal daqui, ó. Quem gosta de comédia, Rafael Monticelli, Aventura City. Quer rir um pouco? Vai lá pro canal dele, tá? Para quem não conhece, lá ele é o Profeta Fael. Eu queria que tivesse aqui alguma coisa dele do Profeta Fael para mostrar para vocês. Na Rede TV, eu acho que é isso, né? O Rafael, vê se me corrija se eu estiver errado aí. Eu acho que é da Rede TV que vocês têm um programa, não é isso? Que eu não sei, mas vocês botam aí. O Rodrigo fala dos avisos que não veio. Eu não estou lembrado, Claudinei, tanta coisa na minha cabeça. Aqui, ó. Rede TV Rondônia, tá? Quem quiser, bota no Facebook que vocês vão ver lá direto quem está em outro estado e quem está em Rondônia. É só ligar lá na Rede TV que vocês vão ver ele todo domingo. Ou vai lá, sabido, né? E ele apresenta o quadro que ele entra lá como Profeta Fael. Pronto, meu amigo, tá aqui, ó. Seu canal, hoje eu ajudei também a ajuda que você me deu, tá? Ele me tava faltando pouca gente para completar o meu canal, os 1.000 inscritos, ele me ajudou muito, muito obrigado, Rafael. E falando antes que eu me esqueça também, Rafael Monticelli e Djalma Sabido, estou esperando vocês de novo aqui no meu canal. Já dou recado assim ao vivo. Isso mesmo. Gente, um abraço a todos. Durmam bem. Aqui, ó, ele tá falando. Tamo junto, obrigado. Valeu. Aqui, ó, dos avisos do programa que não estão vindo. Ah, tá. Beleza, obrigado, Claudinei. Claudinei reclamou isso, você pode concordar comigo, que às vezes não chega para as pessoas que já são inscritos no canal e que tem aviso, não está chegando as notificações para os outros. Já me falaram que, não sei se está certo, é de se desinscrever do canal e inscrever de novo, é isso mesmo? Pode fazer isso aí, porque às vezes é um bug, né? Ou se a pessoa faz mais do que 3 postagens, ou seja, um vídeo, uma postagem na aba comunidade, se passar de 3, aí o YouTube não entrega essa notificação. O seu público que acompanha você, ele vai entrar no seu canal, ele vai ver, né? Não tem limite de quantidade. Até eu gravei um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Mas é 3. Mas no caso as notificações, eu vou falar a verdade, a real mesmo. É 5% mais ou menos que recebe. Então, as notificações, ou seja, os inscritos recebem só 5% que recebe de verdade mesmo. Então, por isso que você pode ver lá no Analytics, lá no YouTube Studio, que, na verdade, a gente não dá, eu te aconselho a não dar tanta importância para isso. Mas que nem no seu caso, que vocês aí já têm, seria bom que funcionasse realmente, né? Mas vê lá se não é... aqui, ó, desmarque o alerta e remarque todos os alertas de novo no isso, YouTube. É uma dica também. também. É isso que, olha, ele adivinhou o que eu ia falar. Você pode desinscrever e desativa o sininho, né? Depois ativa novamente, que pode ser que daí entre de novo. É importante. Isso. É uma dica, não tá? Aconteceu isso com a máquina de mistério do Moreira. Eu sempre estava vendo, de repente, de uma hora para outra, o YouTube parou de me entregar. E eu sempre vejo as lives dele. O que eu fiz? Me desinscrevi e inscrevi de novo. Botei o sininho de novo para todos os alertas. Não se esqueça, bota lá todos os alertas e pronto. Né? Para ver se volta. Tá bom? 2 horas e 25 minutos de live. Chega por hoje, que eu já tô com dor nas costas.
Tá? Live bom é essa, live descontraída, legal. Clóvis, muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal Obrigadão, do Rodrigo. Fórmula Tube que tá aqui presente, veio Obrigado mesmo. aqui prestigiar o Clóvis na sua entrevista. É a primeira entrevista que você faz ou não? Ou você faz só entrevista mesmo? Que você passou? Não, é a primeira participação. Por isso que eu fiquei um pouquinho nervoso, Uhum, né? Eu normalmente faço lá no meu canal. No meu canal eu chamei outra pessoa, né? Tal. uhum, Mas uhum. aqui eu Não, sei. você chama. É, Ah, tá. Então pronto aí. Quem tava aqui, é o viu primeiro. aí, Por isso que fiquei o nervoso no Clóvis começo. nervoso. O Clóvis nervoso, tá? Então pronto. Quem viu, veio. Quem não viu, vai só no replay da Vai ter que assistir live. novamente. Gente, um abraço. Um abraço a todos, muito obrigado. Clóvis, fica um pouquinho aí que eu só já volto com você. Um Tá, abraço a joia. todos. Gente, fique esperto aí que de uma hora para outra parece uma live aí sem vocês perceberem, tá? Dica que eu tô dando. E se inscreva lá no meu Pixel, dicas e tutoriais. Muito obrigado. Boa noite a todos.